que Jesus Cristo que a gente tá falando, né? Que a gente teve recentemente também uma líder religiosa de Nova Friburgo lá, que ela tava na igreja falando que absurdo que é vincular Jesus Cristo. Literalmente, ai Jesus. Literalmente, que ela falou que a gente não pode vincular Jesus Cristo com o movimento negro e nem com LGBTs. E aí eu fico pensando, né, gente, como é louco, porque Jesus nasce em Belém. Aí você vai olhar no mapa, Belém fica entre a Palestina e a África. Exatamente. Aí você fala, gente, Belém estava na África. Como que Jesus ia nascer loiro de olho claro, de cabelo liso na África? Gente, o primeiro milagre já era o parto. Gente, nasceu branco na África. Não dá. Gente, não dá. Gente, é uma questão geográfica. Não dá. Ele já foi gerado sem coabitar, é o termo bíblico. Já foi gerado Exato, sem coabitação. Pelo Espírito Santo. Aí ele nasce loiro surfista, só voltar uma prancha. Cabelo queimado do sol da praia. Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamem de Hever o Papo. Antes de começar o nosso papo, eu tenho que dar alguns recados. O nosso podcast, Papo Incerto, faz parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Então acessem lgbtpodcasts.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por LGBTQIAP+. Produzidos, aliás, com a temática ou com pessoas do meio LGBT, que é o meu caso. Além de mim, também apresenta o Leandro, que também é nosso editor de cortes e nosso segundo host aqui. E aí, galera, boa tarde. Além de tudo isso que eu falei, a gente vai bater um papo com o Renato. Tá foda. Papo de machona do Instagram. Mas antes de começar o papo, além dos... Caralho, tá foda hoje. Lembrei. Além dos agregadores de áudio normal, a gente também agrega o áudio na Castwood, que é uma plataforma 100% brasileira, onde você pode escutar o podcast. É tipo um YouTube para podcasters. Você pode escutar de graça. É só baixar na Google Play. É só procurar Castwood. Ou na App Store, se você for burguês safado, também dá para baixar. E lá tem todos os podcasts, até os mainstream, tipo Flow, Vênus, tá todo mundo lá. E dá pra comentar nos episódios, isso é diferencial. E você não paga nada pra ouvir. Aí se você quiser apoiar o canal que você escuta, que no caso é a gente, você pode apoiar a gente por R$5,40 por mês, que aí é um café e um pão, dependendo de onde você mora. Do jeito que as coisas estão altas, eu acho que em qualquer lugar. Tipo um café para 2 pessoas, assim, se tiver em promoção. E aí você tem conteúdos exclusivos, dá para comentar os episódios, você vê os perfis da gente, tem uma playlist lá certinho com todos os episódios da primeira temporada, tem um monte de coisinha, bem legal. E se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, se você tiver conta na Amazon, dá para linkar com a Twitch. E dá o Prime pra gente, que é o sub. Quando você tem uma conta na Amazon, além de um monte de coisas que você tem direito a um sub por mês. Aí você dá ele pra gente e ajuda a gente a ter um estúdio no futuro e comprar o Flow, que é o nosso projeto de vida agora. E é isso. Aí a gente vai conversar hoje com Renato, eu já falei, tô falando de novo. Não sei o que está acontecendo comigo, mas é desse jeito que vai rolar mesmo. E quase rolou um ACMR aqui. Tô com vergonha, eu acho. Mas aí, como o nome do bagulho é Papo Incerto, e literalmente é um papo incerto, por que tu decidiu passar vergonha na internet? Olha, eu costumo dizer que ser humilhado é pra gente adquirir caráter e construir repertório. Então, a humilhação constrói caráter. Mas além das humilhações, o Papo de Machona, ele tá muito ligado com a minha história, né? O próprio nome, ser uma grande machona, é questionar esse lugar do macho, alfa, transante, essa autoafirmação de virilidade. E vem muito de um rolê de me ver num não lugar. Então, quando eu era criança, eu era uma criança viada, e eu jurava
que eu atendi a expectativa daquela masculinidade que todo mundo estava esperando, jurava, iludia. Eu sou pisciano, né? Então daí você vai notando que existia uma questão de ilusão ali. Eu só achava um pouco iludida, não tinha perspectiva de quem era. E eu achava que super estava ali atendendo as expectativas, mas não estava. E aí eu via que era meio que um não lugar, né? Existiam homens, mulheres e a criança viada ali tentando se achar. Na adolescência eu fui testemunha de Jeová, dos meus 13 aos 18, e também era um outro não lugar, né? Porque a igreja esperava que eu fosse o varão de família, que fosse casar, ter filho, encher a igreja e tudo mais. E era mais um não lugar. E aí quando eu me assumo, eu já tinha, sei lá, os meus 18 para 19, vou conhecer o mundo LGBT, aí que a gente vai ter primeiro porre, ser humilhado para adquirir caráter, tem tudo a ver. Eu me via de frente de algumas situações que não faziam muito sentido, né? Então, não fazia sentido porque eu não sabia o nome, né? Nessa obrigação e nessa cobrança de atender a expectativa de masculinidade, dessa coisa com o feminino. E aí, misturando isso tudo, e o fato de que eu passei por uma formação numa ONG que chama Todos Brasil, que é uma formação para produção de projetos de impacto social, então juntando toda essa parte da minha história, trajetória, e essa formação que nasce o Papo de Machona, como esse espaço aí para a gente repensar o que é ser homem, né, partindo da minha perspectiva de um homem gay, um espaço para a gente refletir a realidade de uma forma crítica, quebrando padrões, subvertendo normas, é um pouco de tudo isso. Pronto, gente, não precisa militar mais, não perdi a carteirinha. Obrigado. Tomaram o seu posto aí. É zoeira. É que eu faço isso todo episódio. Já falaram no começo que era muito... que só tinha LGBT. Já falaram que é muito político. Eu quero que se foda. Estamos isso. Eu acho um milagre não falarem que eu sou a cota do podcast até hoje, né? É verdade. O Leandro é o chaveirinho hétero do podcast. Mas já é consciente, tá vendo? Que já ajuda, já sabe que a cota é hétero, já é meio caminho andado, não precisa explicar. Vamos criar o quadro. Tô vendo o vídeo do YouTuber agora. Parabéns pelo mínimo. Exatamente. Mas tu falou desse papo aí do pessoal ser esse. Procurar aceitação nesse negócio de virilidade, ser hétero. E é uma coisa que vende bastante, né? É só você dar uma olhada lá no Instagram, lá do perfil do Dan Bilzerian, por exemplo. Aí ele é o tipo macho alfa, digamos Parece assim. Parece nome de doença. Da grande massa masculina, né? O cara posta todo dia foto com, tipo, ele cercado no mínimo com umas 8 mulheres de lingerie, numa lancha, fumando maconha, atirando com rifle, arma, droga e etc. Uma camiseta do Brasil, uma bandeira do Bolsonaro atrás. O cenário tá completo. Ao invés dele ser do Bolsonaro, é escrito Trump, né? Porque ele é americano. Tá. Tá explicado. Faz tudo, agora entendi o nome. Parece nome de, sei lá, artigo científico para falar algum distúrbio mental. É porque ele ficou famoso, porque ele fez a fortuna dele jogando poker. Aí do nada ele ficou famoso. Tipo, tu pensa com um cara que já era classe média alta, né? E do nada tá cheio de grana por causa ganhou uma grana no cassino do nada. Tanto que tem aquela empresa Poker Stars, né? Que é um site de apostas online de poker. É ele que a empresa patrocina ele, então ele ficou muito famoso por causa disso. Aí, grana, e o povo começa a extravasar, né? Falou de masculinidade, eu lembrei daquele vídeo de um coach de masculinidade que o povo manda gritar, sabe? Para o grito do seu macho interior. Sim. Que tem versão com crianças gritando, que é muito bom. Tem versão com, tipo, redublagem Pablo Vittar, é muito bom. Eu já vi até a versão do Alves e os Esquilos já. Essa eu não vi ainda. É muito bom. Tá, grita sua masculinidade. É muito bom. E é muito bom essas adaptações, né? Porque é muito louco, né? Porque, embora isso seja super cômico, a sociedade, de forma geral, faz exatamente isso, né? A gente vive uma vigilância 24 horas para você andar na linha, né? Porque se você pinta a unha, é viado. Se você usa saia, é viado. É uma vigilância para esse cara não sair da linha, né? E é uma vigilância
tem até um livro que fala sobre isso, né? Que é a dominação masculina, que a gente vive sendo vigiado 24 horas. Assim, a escola, o Estado, a família, a gente vai sendo monitorado para ninguém fugir da linha e atender essa expectativa de ser um macho alfa que afirma a sua virilidade através de um monte de mulheres, de poker, de como vocês falaram, de cassino, de arte, de todo o aparato aí para fazer valer. Basicamente, a gente tem o bagulho do Loki lá, a VT da masculinidade. É tipo isso. Usou rosa, aí aparece 2 agentes assim da AVT, você alterou a linha do tempo sagrada da masculinidade. Exatamente, gente. Como você não vai usar azul? Tá escrito no manual de vida. E quando antes de você nascer, seu quarto já tá com a parede azul, gente. Exatamente. No chá de revelação, menina é rosa e menina é azul. Exatamente. Eu só aceito chá de revelação. Eu sempre vou falar isso e é uma piada muito ruim, mas eu só aceito chá revelação se tiver o grupo revelação. Não, é verdade. Só faz porque aí vai fazer mais sentido se tiver o grupo revelação do que o chá de revelação. E vamos revelar pra sociedade se é menino ou menina. Alguém vai dar fralda? Se esse for o intuito, até acho legal, mas chá revelação. Nossa, é tipo chá revelação. A menos que ela tenha transado com o Superman, algum alienígena, ou sei lá, outra pessoa, aí pode ser que não seja um ser humano ou algum outro bicho. Mas é louco porque já começa a preocupação a bater, né? Essa questão da norma, né? Que tem que garantir que vai estar na norma. Por que a gente vai fazer se não seguir a norma? Então já começa antes essa preocupação de colocar dentro do protocolo ali, né? Controle de qualidade normativo de gênero e sexualidade. Nossa, isso... Eu não sei se teria... É que não tem o número hétero, acho que numerologia é numerologia é coisa de viado, então não pode ter. Olha, tá vendo? Muito místico. Tanto que por causa do jogo do bicho lá, que era o animal, né? O viado, aí ficou o número 24. Exatamente. Veja, que inclusive a seleção brasileira, a gente tem que lembrar, na Copa América, né? Eu ia falar isso agora. A seleção brasileira não colocou camisa 24, CBF foi cobrada de posicionamento e disseram, não, imagina, porque não tinha. Não, você não pula, você não pula do 23 pro 25, gente. E eu sou de humanas, eu não preciso nem de não preciso de muito senso crítico, você pula do 23 pro 25, assim, pulou, tá vendo? O menino foi estampar, pulou do 23 pro 25, olha como aconteceu. Deu problema na máquina. Não tinha uma desculpa mais farrapada, não. Acho que essa aí já usaram muito. Exatamente. No plenário não tem a sala 24, se eu não me engano. Gente. Aí disso eu já não tô ligado, não. Mas aí a gente vai ver como é louca essa lógica, né? Porque a gente tá falando de norma, quando vai nascer, chá de revelação, todo esse cuidado, que é uma coisa super forte, mas ao mesmo tempo é tão frágil, né? Que todo esse homem, super-homem, viril e forte se desmonta por causa de uma camiseta rosa ou número 24. Exatamente. É muito louco, né? É basicamente qualquer coisa. Eu brinco muito quando eu tô jogando com o Leandro ou outros amigos da gente, eu falo alguma coisa e acaba tocando na masculinidade, aí eu falo que é um copo que é muito frágil. Aí quando alguém vai falar alguma coisa pra mim, eu falo, não, meu copo, filho, é de aço inox. Ele é indestrutível. Não tem algo que você vai falar pra mim que vai quebrar minha masculinidade, porque ela é Inclusive na nossa lista de amigos que joga LOL, que não é muita gente, né? Tem um cara lá desse naipe. Nossa, tem uns bagulho muito doido. Só fica doido. A pessoa fica sentindo com as coisas nada a ver, cara. Fica olhando assim e fala, meu Deus do céu, velho. É copo de cristal. É aqueles copos frescos de R$10, sabe? Qualquer coisa ele trinca. Você fala, chão. Ele já quebra. Eu falo assim, então um homem com outro homem. Pronto. Meu Deus. Dá uma trincada no copo assim, ó. Mas desse negócio. Água, Mas desse negócio de 24, cara, eu lembro que eu sofria isso na minha infância e na adolescência. Porque quando eu estudava, né, a letra do meu nome é L, então fica lá na metadezinha ali da lista da chamada, né? Porque não chamava pelo nome, era pelo número. Aí o meu sempre caía 24, velho. Sempre caía 24. Foi a vida inteira caindo 24. Numa sala que tinha 35 alunos, por exemplo. Aí o pessoal ficava vigiando. Na hora que chamava 24, é todo mundo. Viado! Era engraçado.
Eu É. lembrei do. Vou citar o Kelvin de novo aqui. Ele era o 24 da chamada. E era assim, a gente mudava o ano, né? Se fosse turma nova. Na primeira vez zoava, aí ele metia porrada em todo mundo e ninguém zoava mais. Ele era o único 24 que ninguém zoava. Na minha sala tinha 45 alunos, mais ou menos. Geralmente. Era um costume já. Não, mas se ele fosse bater em todo mundo, coitado das mãos dele Não, também, né? no ano, aí, conforme vários anos estudando junto, parou, né? A zoeira com 24. Mas não porque era, sei lá, as pessoas são desconstruídas, ser viado é uma coisa normal como qualquer outra. Não, era porque se alguém zoasse ia tomar porrada. Era Era posição pelo medo, né? Não era nem. tipo, As pessoas aprenderam? Não, elas foram coagidas, mas tá tudo. Era isso. É tipo quando tem um casal de dois caras, sei lá, na rua e os dois são grandões e são tatuados e cheios de piercing. Se eles se beijarem, você não fala. Ninguém nem olha nem feio. Agora, se um for magrinho e o outro gordinho baixinho, pronto. Virou o play center da. E se for, e é louco, né? Porque eu adorei esse exemplo que você trouxe, porque se o homem ele tem características ditas como feminina, né? Porque a gente já tá indo para um nível que a gente já tá questionando, né? O que é masculino e o que é feminino? Quem determinou, né? O que são coisas de menino e de menina. Mas se o cara tem características que são vistas como feminina, ele já vira um alvo fácil, né? Quer falar, tá vendo, gente? Além de ser viado, ainda é afeminado. E é louco porque dentro da própria comunidade LGBT também é subalternizado esse lugar da gay afeminada, né? E se ela for gay, afeminada, preta e gorda, então se for trazendo mais recortes, vai ficando mais sujeito à violência, a ser zoado, a ser colocado nesse lugar. Então é muito louco porque a gente bebe nessa fonte, né? Eu brinco que a gente tem que acabar com essa síndrome do alecrim dourado, né? Que a gente acha que sempre o outro que é o tóxico, o outro que é o problema. Não, mas o outro é machista, o outro é problemático, o outro que é o tóxico. Mas às vezes a gente é o machista, o problemático, o tóxico, né? Então acho que a gente precisa também puxar para nossa reforma. Olha, gente, vamos começar a assumir os nossos BOs para a gente conseguir lidar com eles, para organizar os demônios aqui dentro. Né? É o esquema quando você vai falar mal do Brasil, aí você fala os brasileiros. Os brasileiros não, é nós brasileiros. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Exato. Não se tire do problema não, que tu também tá nele. Exatamente. Mas eu já falei isso com o Thiago da marca Ciame, que ele vende produtos para a comunidade LGBT, né? Uhum. E ele fala que realmente tem o povo de achar que o outro é tóxico, não sei o que. Aí você vai olhar aquela lupinha do Instagram, do cara só tem gente branca, padrão, bombada, com a rola marcando na sunga. Ou Exato. a loja só tem gente branca com olho claro postando foto. Aí você fala, não, porque temos que militar a favor da diversidade. Da diversidade, das pessoas gordas, das pessoas pretas, das pessoas LGBTs. Aí você vai ver o ciclo da pessoa é só gente branca, padrão, a pessoa não, sei lá, não faz. A militância dela é no Twitter, basicamente. Porque no Twitter é difícil de militar, porque ali, né, meu bem, é uma zona de Chernobyl, né? O que acontece ali. Já acontece. Eu nem tenho Twitter pra ficar longe disso aí. Eu não tenho saúde mental também, não. Falei, não dá, gente, não dá. Eu tenho, mas é pra postar as coisas só. E pra ver, é pra dar risada dos outros. Porque acontecem umas coisas no Twitter que você fica olhando. Mas eu achei legal. Possível. Eu achei legal isso que você falou do militância só no Twitter, porque a gente tem aquela coisa da militância de sofá, né? Uhum. E isso que você fala. Só que eu acho que essa linha da militância de sofá tem duas. É a linha tênue, né? Existe o que você falou, o rolê da pessoa que fala que é super pró-diversidade e a mesma estética do mesmo estilo de corpo, não pensa na questão de branquitude, né? De que a gente também foi racializado nesse processo, porque a gente acha que quem foi racializado é só o outro. Mas, querendo ou não, a gente vive num país que é fruto de um cenário político que explodiu através das redes sociais. Então, eu acho que a grande sacada, né, é entender que não dá pra gente descolar. O problema é quando é descolado o que a pessoa é na internet e o que é na vida real. Uhum. E também rola aquela questão de que você tem consciência de quem tá na internet é você, ou você criou um avatar seu na internet que você acredita que ele existe? Só que na verdade ele não existe. Então acho que existe essa questão de ser coerente entre o digital e o real, mas acho que não dá pra gente não dizer da importância de ocupar esses espaços também. Acho que a gente precisa ocupar a internet para que
debates e construções e pontos possíveis sejam feitas pra gente promover discussão e o diálogo também. Não dá pra gente falar, vai ser só na rua, tá, gente? Só que tem muitos canais de direita, né, na internet, no YouTube, de milhões de seguidores que estão sendo doutrinados por aí, e a gente precisa poder contar a nossa história, né? Exatamente. Nando Moura é fruto disso aí, né? Tá aí, ó. Exato. E a gente teve uma eleição à base de fake news, a gente teve uma eleição Não, que mas foi super impulsionada pela Você internet. recebeu seu kit gay falando em fake news? Eu tô esperando eu até hoje. Não chegou. mamadeira de piroca, as paradas Não tudo. chegou. Não chegou, Não não chegou. chegou a temporada inteira, as 7 temporadas de Glee, não chegou um negócio manual de Não como veio. dançar do Fit Dance, eu não sei até hoje. Não, Não, mas- o do TikTok também tem que vir junto. Mas convenhamos que esse governo só tá no poder hoje graças ao governo passado, porque eles tentaram queimar tentaram estragar a carreira dele, né? Só que acabou foi dando palco, porque tipo, começou lá com a Maria do Rosário, que ela fez um corte lá, só pegaram a parte lá que ele falou que ia bater nela, ela ficou postando aquilo e repercutia, e o cara ganhando voz. Aí falava uma coisa, aí mostrava as atrocidades que ele falava. Só que o brasileiro acabou, sei lá, gostando daquilo, se identificando, né? Foi um tiro que saiu pela culatra até, né? Porque se você fosse, igual você falou aí, né, que ele foi eleito pela internet, e muitas vezes por fake news, isso é verdade, mas só que, assim, tanto que na boca de urna lá no Ibope, né, eles iam entrevistar as pessoas na rua, você via que, tipo, pelo índice, ele não chegaria nem no segundo turno, só que eles não foram olhar na internet, onde que ele tinha o maior poder de voto, né, que pela internet dizia outra coisa, aí o povo, ele não vai nem conseguir chegar no segundo turno, e ganhou a eleição, né. Exato. Não dá pra dizer que acho que a internet ela explica um dos lados da questão. É que ele foi. Tem até um livro, não sei se eu vou lembrar o nome do livro. Não lembro se é ridículo político, enfim, tem um livro que conta exatamente essa trajetória. Assim, ele foi gestado desde a questão de quanto a gente vai ter no movimento da ala evangélica, da ala conservadora. Então, foi um combinado de questões infelizes, né? Porque a gente vinha de um cenário político problemático, corrupção comendo a rodo, e ele se posiciona como salvador da pátria, que não é corrupto, mas que tem 27 anos de carreira pública e nunca fez um projeto de lei, mas tudo bem. É basicamente o anticristo, né? Não, quase, a salvação. E a gente tem um problema cultural, né? A gente tem um problema cultural no Brasil de esperar que vai vir o salvador da pátria. A gente acha que uma pessoa vai mudar uma estrutura inteira, né? E ele se valeu disso, né? Tipo, não, gente, imagina, eu não sou corrupto. E beirava aquele discurso também, né? De, gente, olha como ele fala o que ele pensa. O cara tá sendo racista, homofóbico, gordofóbico, misógino, mas não. Imagina, ele fala o que ele pensa, ele é sincero, na verdade. Né? Olha como é gente da gente, assina com caneta Bic, sabe? Então, assim, Exatamente. gente, é bizarro. Surreal. Até que via lá, porque aí foram falar lá, né, que uma das assinaturas que tanto eu acho que era ex-presidente ou Lula também, eles usavam uma caneta de ouro lá, que era de não sei quantos R$ 1.000, aí pegaram a equiparação e falaram, aí o cara, né, é simples, olha, ele pegou uma caneta Bic de R$ 2, ele é gente como a gente. Meu Deus. Então realmente rolava isso aí. E você me fez lembrar de um outro episódio. A gente teve também o vazamento daquela reunião ministerial, que tinha o Salles falando que ia passar a boiada. E aí o Bolsonaro disse que ele era o presidente, que ele ia andar onde ele quiser. E tem tudo a ver com masculinidade, né? Que eles colocam nesse lugar do chefe de Estado, que anda para onde ele quiser, como se isso daqui fosse a casa dele, né? Ele faz o que ele quiser, ele vai para onde ele quiser. E ele se autoafirma essa virilidade. A gente viu motociata passeando com tanque de guerra em volta do Palácio da Alvorada. Então, gente, é muito problemático, né? Eu acho. Quem foi? Onde. Não ouvi em lugar nenhum, mas. É o esquema do inviolável, imbrochável. E outras coisas, outras besteiras que ele fala. Se é inviolável, imbrochável, tem a ver com masculinidade. Tipo. Sim. É ridículo o negócio. Tipo, um cara que. Basicamente pensa na própria família. Que. Sei lá, provavelmente, eu vou usar o termo como a pessoa é. Como é que fala?
O nome do jornalista supostamente é corrupto, que Sim. como que é? No direito fala que é inocente até que se prove o contrário. Então, como não tem Exato. nada provado pela lei, supostamente corrupto, embora que vocês sabem. Sim. Não precisa falar Embora. muita coisa, não. Mas. Ó a live caindo. É verdade. Falar de milícia, falar de fantasma e falar do governo dá ruim. Geralmente. Mas foda-se, já comecei. Eu ia falar. A gente tava falando de. É ideologia de gênero, mas geralmente usam essa nomenclatura pra outra coisa. Mas tô falando sobre nascer menino ou menina, esse negócio de rosa e azul. Sim. Social, no caso. Eu tava vendo um papo da. Eu não lembro que drag que era, que ela é professora. Rita Von Hunt, maravilhosa, não é? Isso, no programa do Rafinha Bass, que é um podcast também, mais que 8 minutos. Sim, Mais que eu 7, assisti esse episódio. eu assisti, eu ouvi ontem de ontem. E ela tava falando que um dos primeiros casos, assim, de... Aliás, não era nem homofobia, mas de certa forma era homofobia. De um índio que não tinha que não tinha uma identificação de gênero, que foi queimado, tipo... Eu ia falar ao vivo, é ótimo. Foi queimado numa praça por usar saia e essas coisas. E por um padre que queria impor, tipo, a visão de mundo dele sobre a tribo indígena. Aí já começa, o bagulho já começa ruim daí, já. Você vê como o Brasil já começou a dar... O Brasil já deu errado de todas as maneiras possíveis. Tipo, Mas nessa questão religiosa, né? Tipo, você sabe muito bem que eu sou cristão, mas só que, cara, a Igreja Católica, principalmente na Idade Média e lá nos anos 1000, eles via uma pessoa andando torto, é bruxa, queima. É foda, pô. Tipo, tinha várias mulheres foram consideradas bruxas porque teve casos, porque, por exemplo, você chegava lá, o amigo do seu marido chegava lá na sua casa, tava com a caganeira. A mulher fazia um chá de boldo pra ele, falava, sarou minha caganeira, ela fez a bruxaria, ele me curou. É bruxa essa mulher. Bruxa. Bruxa, acabou. Vai morrer, pô. Essa pauta é muito boa, porque tem até na própria sigla LGBT, né? Que é a sigla expandida, que foi a última, que era LGBT, que é IAP+, 2K. Tem o 2, ele faz referência aos dois espíritos, né? Quando a gente olha para os povos, a gente fala de família tradicional brasileira, mas como a própria Rita Von Hunt diz, a família tradicional brasileira, ela era não monogâmica, que eram os indígenas. E os indígenas aqui na América, né? Os povos ameríndios, eles já viviam numa sociedade que ela tinha minimamente 3 ideias mínimas de gênero, né? Que eram homem e mulher, e existiam os dois espíritos, que eram pessoas que criavam as suas identidades fluindo entre esses dois polos. Então a gente já falava de uma questão trans ou não binária nos primórdios, né? E aí a gente vai ver que quando a gente olha para a história da igreja, a gente está falando que o binarismo de gênero ele é um produto colonial, né? Porque a galera chegou, porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido, né? Descobrimos, chegamos. O Brasil foi saqueado. Exatamente. Foi invadir. Aí fala, gente, porque e tudo é romantizado no Brasil. Exatamente. Né? A gente vive uma democracia. O mito da democracia racial que vem junto nesse balaio, né? Porque nós somos todas pessoas de diferentes raças. Gente, foi um genocídio da população indígena. Foi um genocídio, estupro, foi tudo. Mano. Exatamente, o estupro da população preta. E a gente vira e fala, não, mas, gente, que democracia racial? Que nunca existiu, porque o que existe é isso que a gente está falando, é fruto de uma história escravocrata, e esses valores morais são vendidos. E eu achei legal você falar, Leandro, que você que falou que é cristão, né? Sim. E a gente até, um tempinho atrás, eu fiz um vídeo pro Papo de Machona falando sobre de que Jesus Cristo que a gente está falando, né? Que a gente teve recentemente também uma líder religiosa de Nova Friburgo lá, que ela tava na igreja falando que absurdo que é vincular Jesus Cristo. Literalmente, ai Jesus. Exatamente. Literalmente. Que ela falou que a gente não pode vincular Jesus Cristo com o movimento negro e nem com LGBTs. E aí eu fico pensando, né, gente, como é louco. Porque Jesus nasce em Belém. Aí você vai olhar no mapa, Belém fica entre a Palestina e a África. Exatamente. Aí você fala, gente, Belém estava na África. Como que Jesus ia nascer loiro, de olho claro, de cabelo liso, na África? Gente, o primeiro milagre já era o parto. Gente, nasceu branco na África. Não dá, gente, não dá.
Gente, é uma questão geográfica, não dá. Não dá. Ele já foi gerado sem coabitar, é o termo bíblico. Já foi gerado sem Exato, coabitação. pelo Espírito Santo. Aí ele nasce loiro, então. surfista, só faltava uma prancha. Então, Cabelo queimado do sol da praia. gente, não dá. E tem um pastor que eu acho muito, muito incrível, muito foda o trabalho que ele faz, que é o Henrique Vieira. O Henrique Vieira. E o Cláudio Duarte também, que é muito bom nesse quesito. Que eles falam que a Bíblia e o Evangelho ele é um produto de epistemologia preta. Então a gente está falando de produção de conhecimento de pessoas. Jesus não era homem branco, a gente precisa aceitar isso. Exatamente. Ele não era europeu. Vamos supor que é só você pegar esse lado que tá mais. Esse lado do cristianismo que tá mais em evidência no mundo hoje, é Israel, por exemplo, né? Tu olha pra uma pessoa israelita, ela não é branca, pô. Não, gente. E ele é daquela área ali, mais ou menos, né? Então, exatamente. E outro rolê, né, que eu acho ótimo a gente falar. Jesus Cristo andava com 12 barbados, uma puta, e andava no meio dos leprosos. De quem exatamente. Era exatamente sobre isso que eu ia falar, porque um exemplo, né? Eu sou cristão protestante, mas dizendo que é do lado evangélico mesmo, né? E certo. tipo, na Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Cristo, né? E o Novo Testamento é após o nascimento de Jesus. Você era testemunha de Jeová, você conhece a Bíblia amplamente também, né? Então eu não preciso falar muita coisa. Só que aí os cristãos, né? Jesus Cristo ele veio como o quê para a Terra? Porque antes, né? Antes lá no Antigo Testamento teve até os casos lá de Sodoma e Gomorra que rolava mó baixaria e Deus não era a favor daquilo, por exemplo, segundo a Bíblia, né? Ele queimou literalmente uma cidade inteira por causa disso, só que aí depois veio o dilúvio também, que era na fase do olho por olho, dente por dente, né? Depois Deus falou, não, eu não vou mais destruir a minha terra nem com fogo, nem com água, né? A próxima vez que eu for é para tirar os escolhidos para levar para o céu e o resto vai ser destruído. Aí ele trouxe o amor para a terra, que é o filho unigênito dele, que é Cristo. Né? Só que os cristãos, eles ficam muito presos no Antigo Testamento. E Cristo, ele veio para fazer o quê? Ser cristão é você seguir os passos de Cristo. É você amar uns aos outros como a si mesmo. Então, se você for contra esse princípio, você já não está sendo cristão mais. Entendeu? Exato. Gente, e o mandamento era tão claro, né? É amar o próximo. Mas isso exatamente. Se for viado, é o próximo. Ele fala o próximo. Exatamente. Gente, não precisa de se for ladrão, se for bandido... gente, é o próximo. Exatamente. Se for até um estuprador, por acaso... Você vai ficar com raiva, obviamente, que entrega ele pra justiça pra ele sofrer os devidos, mas só que você não pode chegar lá e matar só porque ele é um estuprador, pô. Por exemplo, você já estaria negando o primeiro o primeiro mandamento, né? E você falou do Velho Testamento, tem exemplos que eu acho ótimo, né? Porque quando falava lá sobre as tribos de Judá, que tinha todas aquelas leis, né? Deuteronômio, Levítico, trazem várias leis que você observa. E usam muitas daquelas passagens para dizer, porque tá vendo como a homossexualidade ela de fato é culpada? Tá, mas lá também dizia que mulheres que menstruavam eram vistas como impuras. Exatamente. Lá dizia que você não podia comer carne de porco. Fala, todo mundo parou de comer bacon? Porque eu não tô vendo, todo mundo come bacon. Outra coisa, não podia usar mais faz é comer. Inclusive, isso foi o profeta Isaías, até que ele estava lá se eu não me engano, eu acho que foi Isaías mesmo, que ele estava lá quando Deus veio para quebrar esse paradigma, que você não podia comer porco, não podia comer isso e aquilo. Segundo a Bíblia, Deus mandou um animal impuro para trazer a comida para ele, que era um urubu até, para tu ter ideia. Ele ia morrer de fome, estava no deserto. Deus enviou um urubu com ele, e de lá tinha várias carnes, né? Tipo, inclusive carne de porco. Que era já meio para quebrar esse negócio aí. Só que o pessoal pega os textos isolados e prega em cima daquilo. Eles não olham o contexto, né? E até por coisas simples, né? Não só na Bíblia. Então, é complicado. A gente pode até pegar a natureza como exemplo. Uma vez eu estava vendo, não vou lembrar qual era o texto científico, mas tem várias espécies que você observa comportamentos homossexuais. E as girafas é um exemplo desse. Eu não lembro se a cada 20 girafas
18 praticam práticas homossexuais ou é a Os cada... orangotangos também é comum. Gente, você vai me dizer o quê? Que a girafa e o orangotango assistiram a Globo e aprenderam um beijo? Gente, pelo amor de Deus, eles... Gente, é instinto animal, eles simplesmente se comportam, eles manifestam a sexualidade que eles têm, gente, assim como a gente. Não tem um dia que a gente chegou e levantou, gente, o dia que eu escolhi ser gay. A Globo levou o kit gay no zoológico. Exato, doutrinou as girafas, o orangotango. Ai, meu Deus do céu. Essa galera é insana demais. Mas isso é tudo pela lei da conveniência. Eu tava escutando Para Maiores, que é um podcast de 3 humoristas. Uhum. Que faz show também, que um dia eu tenho que ir, que é muito legal. Esse podcast é legal, o show deve ser também. Que eles estavam falando sobre monogamia, poligamia, sobre várias coisas da sexualidade em si. Que... Me perdi. Entrando nesse âmbito aí, ó, rapidinho, só porque tu fez eu dar um gancho que eu lembrei. O pessoal foca tanto no Antigo Testamento, né, e tal, por que não foca nessas coisas também, né? Lá na Bíblia falava que o rei Salomão tinha mais de 20 mulheres e 55 concubinas, né? Então era mulher pra caramba, ele vivia praticamente no harém, né? E hoje em dia o pessoal fica, antigamente não tinha isso, né? Não tinha o quê, pô? Gente, outra passagem, né, gente? Davi e Jonatã, que eram extremamente... Que se fala sobre o amor deles, e se não me engano, não lembro quem disse pra quem, será que Davi que disse pra Jonatã disse pra Davi, que o amor dele era muito melhor do que o amor das mulheres. E justificam que não, a Gina não era sobre uma questão, porque não querendo dizer que eles de fato eram homossexuais, podiam ser bissexuais, pansexuais, existem muitas possibilidades de sexualidade, mas não dá pra gente dizer que LGBT surgiram no século XX, né, que a gente brotou do chão. O bagulho de Davi é tão complicado que tem uma, tipo, eles tinham mania nesse tempo de chamar as pessoas que amavam afetivamente dessa forma como irmão. E ele fala isso pra Sulamita. Tipo, depois que o Jonathan morreu. Que ele amava como uma irmã, como companheira. E ele fala a mesma coisa pra Jonathan. Tipo, então é muito esquisito. É muito estranho. Se você ama os dois como irmãos. E no tempo falar que ama como irmão. Já é esquisito por falar que ama como irmão. Porque eu não sei, na minha cabeça não entra amando meu marido como irmão. Nem faz sentido. Mas é o contexto da época e a gente meio que passa um pano. É porque naquela época lá, falava que você amasse outra pessoa como irmão, é que você tinha o mesmo sentimento por qualquer pessoa, como se fosse da família. Tipo, tem amigos hoje em dia que a gente tem o mesmo apreço pelos amigos do que pelos próprios irmãos. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido. Mas o que é mais estranho, né, nessas... Vou falar igual o pessoal aqui da... Professor, nessas escrituras é que ele atribui a fraseologia, não. O texto, vamos supor, a forma que ele fala pra ela, pra Sulamita, é o mesmo esquema que ele fala pra Jonathan. E é essa parte que é estranho. Tipo, deveria mudar alguma coisa. Tipo, na novela do Rei Davi, eles mudam pra... eu estimava muito ele. Uhum. Tipo, eles mudam esse contexto. Talvez... Pode ter até sido um erro de tradução também. Tem uns negócios muito doidos. Só que... Conselho de Nicéia... Essas picaretagens já existem desde antigamente, né? Citando Davi mesmo. Naquela época lá que... Eu esqueci o nome da mulher, mas eu lembro do marido dela, que o Davi era apaixonado pela mulher. É Sulamita mesmo. É a Sulamita, né? Que ele vai lá e manda Urias pra... Ele manda Urias, ele bota ele como general, que ele tinha que ficar na frente da batalha, né? Aí tu manda lá um cara que era um simples soldado, vira general, vai pra frente, ele vai morrer, pô. Aí ele morreu, ele pegou a mulher do cara e vida que segue. Tô pensando num bagulho aqui. Exato. Okay. Eu não sei se o Renato já se ligou, mas Urias... Não? Da Diaba? Já lembro do álbum da Urias? Eu tô aqui, Urias. Eu sabia que eu conhecia esse nome. Olha, gente. Urias, Urias, amiga de Pablo. Entendi agora.
Olha, gente, como tudo converge. Mas vocês sabem que tem um livro que eu tô lendo agora, que é muito sensacional, porque traz tudo isso que a gente tá falando. Chama Masculinidades e Inquisição. E é um professor mesmo, que ele foi pegar as cartas os relatórios que tinham lá, descrevendo do século XV ao século XVII, da Santa Inquisição. E aí você vai olhar e ele vem contando histórias de como era o comportamento, porque a gente tá falando super, querendo ou não, o pano de fundo dessas histórias todas, de Davi, de Jonatã, da Sulamita, de todo mundo, a gente tá falando de ética e moral. Aham. Exatamente. E o X da questão é ética e moral do ponto de vista de quem para quem. E aí esse livro ele vem trazer vários recortes pra gente pensar como que a Inquisição ela fiscalizava as relações sexuais, né, que aconteciam na sociedade, determinava que o sexo era só para reprodução. Mas, ao mesmo tempo, tem várias confissões de pessoas que faziam parte das instituições religiosas e cometiam esses atos, que eram vistos como crimes da carne, contra a carne. E aí a questão que fica muitas vezes é, a quem esse padrão atende? Porque a gente vive numa sociedade hoje que bebe muito nessa fonte, dessa moral, desses bons costumes, né? Mas é moral, o certo e o errado é bom para quem? Quem sempre são os corpos que estão à margem, né? E por que estão à margem sempre? Então, acho que levanta essas questões pra gente também pensar, né? Eu vi um bagulho muito legal. Acho que foi hoje. Hoje eu tava escutando Inteligência Limitada com o Victor do Metaforando e um outro cara que é psicólogo. E eles falaram de algum cara que era escritor, filósofo, eu não lembro o que o cara era, que era sobre sonhos. E eu acho que isso se atribui tudo na vida, principalmente coisas que você deixa de fazer por ser homem pra se encaixar nessa regrinha que nunca chega. O que você já deixou de fazer? Aliás, o que você faz que realmente é decisão sua? Tipo, emprego, roupa, quem você ama, se veste, o que você deixa de fazer, o que você deixa de falar. E ele falou isso pra sonho. Tipo, a gente tem uma vida bosta, mas isso eu acho pra qualquer coisa na vida. O que você já deixou de fazer pela visão social? Porque é tudo no cunho social. Tudo. Exato. Ah, não faço isso, não fico. Vamos supor, se você é adolescente e tem um padrão de beleza, você é um cara heterossexual, e tem várias meninas com aquele padrão de beleza. E tem uma que foge do padrão, que é uma menina gordinha, que não se arruma igual às outras. Você gosta muito daquela menina, mas você não fica com ela porque não é bem visto. Ou fica escondido e No não fala pra sigilo. ninguém. Porque isso acontece, tipo, Sim. já começa daí. E, tipo, quando você é adulto, você meio que tá com foda-se, entre aspas. Tem gente que continua ligando até morrer. Mas na adolescência, tipo, tem muito casal improvável, assim. Que, sei lá, eu acho um exemplo muito bom, assim, mudando a sexualidade, aquele filme As Vantagens de Ser Invisível, que o quarterback namora com um menino lá que é amigo do principal no filme. Que eu esqueci o nome do... Meu irmão vai me matar. Meu irmão ama esse filme. Ele vai querer me matar, eu esqueci o nome. O menino que é o cara que faz Percy Jackson, aí tem o Ezra Miller, que é o Flash, e tem a Emma Stone, não, meu Deus do céu, vão me matar. Eu não sei qual é esse filme, não. Ai, caralho, qual é o nome da menina? Hermione, porra, a atriz. Emma Watson, não é? Isso, eu esqueci. Era só lembrar de Sherlock Holmes. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E é um filme muito, muito bom. Leandro, você tem que assistir. Eu vou assistir depois. Meu irmão ama esse filme. Ele ama ele ama de paixão. Eu assisti umas 4 vezes só. Mas é um filme muito bom. Só que é um filme que dá gatilho, aí eu prefiro não assistir. Mas isso que você traz é muito forte, porque até a Rita Von Hunt deu uma entrevista esses dias, que ela falou, uma entrevista pra GQ, dizendo que a drag dela era o resgate de tudo aquilo que foi negado. É como se através da drag ela recuperasse a identidade que ela perdeu. Uhum. E isso que você falou faz todo sentido, porque desde pequeno a gente é podado. Se você é homem, engole o choro, porque chorar é coisa de viado. Exatamente. Você tem que ser forte, você vai gostar de super-herói, você vai gostar de luta, você vai gostar de carrinho, você vai ser de exata. Se o seu pai é advogado, você vai ser advogado, porque você tem que seguir o legado da família. Como assim? Aí você começa a namorar, vem outra cobrança. E quando que vai ter filho? Quando é que vai casar? Nossa! Então assim, a gente vai sendo boicotado sempre. E se você cresce como uma criança LGBT, pior ainda, porque você sempre vai ficando
às margens, né? A sua sexualidade, você não pode falar sobre isso. A sua performance de masculinidade também é um problema, se tiver características femininas. Então, acho que faz muito sentido isso. E os nossos afetos também são moldados, né? Eu costumo dizer que existe uma estética para o afeto. E essa estética, ela é branca, cisgênera, e ela é magra, e é um corpo que não tem deficiência. E aí a gente, quem foge dessa regra, nunca é eleito pro afeto, né? Igual um exemplo que eu sempre dou, né? A bicha afeminada, ela serve para uma quinta-feira de chuva, para um sexo casual, mas quem vai almoçar no almoço de domingo com a família é gay padrão. E principalmente a gente está falando de um lugar de sermos brancos, né? Então a gente aprendeu. E aí é louco a gente não assumir que os afetos também são uma construção social, né? Porque todo mundo gosta de uma pessoa branca malhada. Todo mundo, assim. Do nada. E aí a gente vai lembrar até daquele livro, né? O Mito da Beleza. As nossas construções daquilo que é belo, daquilo que foi eleito como padrão estético esperado, principalmente o peso que o machismo joga sobre as mulheres, né? Porque para nós homens, a cobrança ainda, por exemplo, se o cara ele tem uma barriguinha de chope, é sexy. Se o cara assume o cabelo branco, nossa, quando o William Bonner esse ano assumiu os brancos, meu Deus, olha como ele é maravilhoso. Agora, se a mulher tem um cabelo branco, a gente tá velha. Ou pinta ou tira ela do programa. Tipo, é tipo muito isso. louco, é muito cruel. E uma amiga minha que ela tá assistindo o podcast, ela comentou comigo aqui, né, no WhatsApp. Ela falou que sofria muito com isso, né? Essa questão, porque ela não gostava muito de vestir roupa de menina, né? Que pra aquela época lá, ela tem a minha idade, mais ou menos, né? E pra aquela época lá, tipo, uma criança crescendo nos anos 90, você sabe como é que é? A menina era paquitinha, de rosinha, vestidinho e tal. Era outra coisa, né? Aí ela gostava de brincar de coisa de menino também. A galera julgava ela como lésbica, né? Até eu sofri com isso. Porque eu acho que isso é um privilégio, né? Porque quando eu era criança, tinha 4 tios meus que moravam na mesma rua. Então eu cresci muito perto dos meus primos, né? Só que na época eram as minhas primas. Era 3 primas e só eu de menino, que eu sou o mais velho dos netos, né? Aí tem uma outra prima minha que é 1 ano mais nova do que eu. E, tipo, eu cresci basicamente com as minhas primas. Aí, menina brinca de quê? Brinca de casinha, né? Eu ia brincar com elas, aí meu pai me batia até quando pegava. Tá? Fala, você não pode brincar disso, não. Isso é coisa de menina, que não sei o quê. Aí, quando as minhas primas vinha pra brincar de futebol também, chutar bola, sei lá, fazer qualquer coisa. Os pais dela brigavam também, porque aquilo não era coisa de menina e tal, era uma coisa bem escrota antigamente. Hoje em dia já tá mais normalizado, né? Mas só que mesmo assim ainda tem preconceito. Eu tava vendo o meu próprio vizinho aqui mesmo. Por mais que ele tenha um tio que tem alguns problemas psicológicos, acredito eu, que o moleque tem 5 anos, não, ele tem 4 anos, e ele fala sobre namorar e essas coisas, e o menino tem 5 anos. O menino brinca sozinho do que quiser. Tipo, se ele tá com a prima dele e traz uma boneca, eles brincam de boneca, a mãe não acha ruim, o pai não acha ruim. E detalhe, geralmente eles julgam pessoas do interior de algum lugar como pessoas de mente fechada. São pessoas de interior do Nordeste, eles são do interior da Bahia. E, tipo, não tem problema nenhum com isso. Ela vê uma menina e ele brinca com o martelo do Thor, o rompe tormentas, aí ele brinca de boneca, e eles não têm nenhum problema com isso. Tipo, vai lá brincar, pega a boneca do chão, fulano. Aí, eu não ouvi isso que eu escutei eles falando o dia inteiro. Então, e se eu ouvisse, eu já ficaria puto daqui. Porque tem uns negócios que esse tio específico dessa criança fala, que fala, mano do céu, alguém coloca um esparadrapo na boca dessa pessoa, porque não tá dando. E eles não têm problema com isso. O meu sobrinho mesmo, o meu amigo, vou falar do Kelvin de novo, vou criar uma vinheta daqui a pouco. Uma fanfic. Não, faz isso não, que já essas histórias já. Se ele fica um episódio sem falar do Kelvin, eu acho que ele passa mal. É tipo isso. E fazer o quê? É um irmão de outra mãe. É a amizade mais antiga que eu tenho. Tipo, então é meio foda não falar dele. E Com certeza. ele não fala, tipo, para de chorar, que chorar não é coisa de homem. Para que não tem nem como no contexto. Ele tem 2 tios que são um casal. Ele tem uma madrasta pansexual. E tipo, o mundo dele é muito surreal. Ele estuda em escola particular.
Na escola dele tem essa porra Empreendedorismo. isso. Empreendedorismo. Ele vive numa diversidade, tipo, a bolha dele é muito diversa. Então ele só vai ser cuzão quando crescer se for do caráter dele, porque não tem como. Não dá. E ele é muito, muito diferente do. Tipo, ele não reproduz coisas, vamos supor. Coisas que você aprende na rua, ou que algum tio fala, alguma coisa assim. Não sei como é o convívio dele na casa da mãe dele. Eu tenho por alto, mas eu nunca vi eles falando nada assim homofóbico ou algo do tipo. Mas no geral, ele é uma criança muito diferente, assim. E é um negócio muito legal. Tipo, não é uma questão. Ninguém nem fala nada. O máximo que pode acontecer, uma coisa que minha amiga já falou uma vez, é que a mãe dele. Ele é um menino preto e a mãe dele é uma mulher preta. E a minha amiga, que é madrasta dele, também é uma pessoa preta, porém de pele não retinta. Então ela gosta de ter black, o cabelo, lá. E a mãe dele não, a mãe dele alisa o cabelo. Porém, nem sobre isso, nem perguntou porque ela alisa ou não. Até porque são questões de adulto. Criança não liga pra porra nenhuma. Geralmente, quando criança é malvada, é porque alguém ensinou. Você não vê criança batendo em ninguém. Eu vi um vídeo muito bonitinho aqui da cidade esses dias, no perfil do Instagram, que 5 amigos, eram crianças, meninos e meninas, se juntaram, dinheiro de mesada, de alguma coisa assim, pra ir numa lanchonete comer, sabe? Uhum. Aí um menino entrou vendendo bala de goma e eles convidaram a criança, tipo criança de 8 anos no máximo, pra comer com eles. E é um negócio aqui na cidade. Eu sou de Itacoaxetuba, né? E é um negócio mal bonitinho. Tu vê como eles não têm maldade. 8 anos. Convidaram a criança pra comer. Nem conhece, nunca nem viu. Empatia que chama. Mas a gente vai vendo que o preconceito, sim, é uma construção, né? Eu lembro que de uma história uma vez, por exemplo, na época de um ex-namorado, que eu tinha uma priminha que na época eu era criança, e ela viu a gente de aliança e ela perguntou o que era aquela aliança. E aí na minha cabeça que eu pensei, gente, a criança tem 10 anos, eu pensei 300 formas lúdicas de como explicar pra ela, pra que eu conseguisse entender, e fui todo cheio de dedos, porque aquela preocupação. E conversei com ela, porque o seu primo namora o fulano. Ela virou pra mim e falou assim, entendi, só não arranha, porque presente a gente tem que cuidar. Foda-se a questão da sexualidade. Na cabeça da criança era pra não arranhar, porque a preocupação dela é que presente a gente cuida. Ela não fala preocupada como a gente cuida do presente. Então, olha como a gente vai percebendo que essas cargas jogadas. E aí eu acho que por isso que é importante a gente falar sobre a educação sexual nas escolas, né? Diferente da ideia da ideologia de gênero do kit gay, de que essas crianças vão ser ensinadas a transar desde cedo, as crianças entenderem, na verdade, a proteção pelos seus corpos e que tem pessoas que se amam e que são do mesmo gênero. Simples assim, né? Porque a gente vê a campanha do Burger King foi genial nesse sentido, né? Já que a gente tá falando de infância e tudo mais. De crianças conversando naquela rodinha da mesa do que era um casal gay, o que eram lésbicas, do que era uma pessoa trans e como eles entendiam isso de uma facilidade super simples, né? Acho que a gente precisa quebrar um desses mitos para cair por terra de que a gente ensina alguém a ser gay ou a ser lésbico ou a ser trans. Na verdade, a gente tá falando de identidade de gênero, que é uma questão construída onde a pessoa ela constrói essa relação e escolhe quem ela quer ser, e a questão de sexualidade ela se manifesta, gente, é uma questão é uma questão orgânica, né? A sexualidade ela vai se manifestar, não tem como a gente doutrinar alguém para ser, até mesmo porque se essa lógica da doutrinação ela existisse, todos nós seríamos pessoas, uma grande parte de nós seríamos pessoas hétero, porque, por exemplo, eu sou fruto de um relacionamento hétero. Se a regra fosse para ser ensinada, a minha referência era um casal, então seria hétero, só que muito pelo contrário, né? Então, essa regra de que a gente aprende sexualidade por observação e condicionamento, gente, não. Mas aí tem uma questão, qual era a emissora que você assistia? Assistia Globo, gente. Assistia a banheira do Gugu. Tá explicado. Gente, porque os anos 90 também foram. Cara, os anos 90 passou reportagem. Icônicos. Passou reportagem de pessoas queimando os outros vivos no Jornal Nacional, cara, nos anos 90. Gente, era muito louco, cara. Gente, banheira do Gugu. Mano. Era aqueles sabonetes, uba. E, gente, e as crianças tudo na sala assistindo. Era cabuloso aquilo ali, velho.
A letra da El-Chan, gente, mete cima e mete baixo, as crianças tudo Exatamente. dançando no quintal. E, gente, Olha o hoje grito eu do Tarzan, né, e tal. exatamente, gente. Era tão problemático tudo isso, mas ninguém falava nada, né? Tava tudo Exato. bem, tava tudo ótimo. Cara, esse lance da sexualidade nas escolas, né, é uma proteção pros seus próprios filhos, cara. Porque uma criança, ela não vai entender que ela tá sendo abusada, por exemplo. Vamos supor que tem um primo lá que vai lá que gosta Aliciar criança. exatamente, de alicinar uma pessoa menor. Vamos supor que ele já tem os 30 anos e seu filho tem 3. Aí ele vai pegar na parte íntima da criança, a criança ela vai pensar que é uma brincadeira, vai pensar que é normal e não vai falar nada, pô, mas na verdade ela tá sofrendo um abuso ali, né? Acontece muito isso. Se tivesse uma educação sexual na escola, de aonde, por exemplo, de aonde são as partes aceitáveis, no rosto pode e tal, não sei o que, no peito, na parte íntima não pode, coisas básicas, né, que para essas crianças já tinha que ser ensinado desde cedo. Eu acho que o Brasil seria um lugar muito melhor se tivesse essas coisas aí. E quando a gente olha para os dados, né, 55% dos estupros cometidos no Brasil são contra crianças até 13 anos. Exatamente. E cometidos por quem? Pelos pais, tios, amigos. Pelos né? membros de família, pessoas próximas, né? Exato. Então, quem é a real ameaça, né, para as famílias? Porque os LGBT sempre são colocados nesse lugar, né? Não porque vão ameaçar a moral e os bons costumes, mas quem já está em ameaça, né? Então, falar de uma educação. Tem uma fala de Paulo Freire que eu acho muito. Eu venho da área da educação também, né? E uma fala dele que eu acho muito interessante, que ele diz que quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é ser opressor. Então a gente está falando de uma educação que instrumentaliza essas crianças para que elas não se tornem opressoras no futuro e nem sejam vítimas desse sistema de opressão. Então, na verdade, a educação ela tem que emancipar o sujeito. A ideia é que essa criança consiga proteger o seu corpo, entender que tem partes do seu corpo que ninguém pode mexer. Então, na verdade, é garantir para essa criança que ela tenha a sua integridade garantida. E o que é muito louco, a gente viu um exemplo muito claro, que foi o que aconteceu com aquele pastor do Wesley Safadão. A gente viu o vídeo estava nos stories, a gente viu o vídeo, aí vieram a público dizer que não, que ele é uma pessoa de confiança. Aí vieram os pais daquela criança dizer que, de fato, o pastor era alguém de confiança. E aí a gente vai percebendo essa criança sendo vítima de uma situação onde ela não consegue escolher. Porque se os próprios pais dela vêm a público e dizem perante a sociedade de que esse pastor, que a gente viu claramente no vídeo, que foi acusado supostamente de ter cometido assédio com aquela criança, dizer que tá tudo bem, como essa criança vai lidar com isso? Porque ela vai carregar na mente dela, além do trauma daquele episódio, o fato de que as pessoas que eram responsáveis pelo bem-estar dela Passou disseram um pano, que tudo né? bem. Exatamente. Você fala, gente, como E você o descreve? pior de tudo é, tipo, é um vídeo, tipo, o cara chega por trás de uma criança e coloca as mãos no peito dela e encosta. Tipo, não tem brincadeira, porra, é uma criança. Não tem não dá, Não. tipo, faltam palavras para não tem o porquê ser brincadeira, porra. Não são adultos que tenham, sei lá, uma amizade colorida, alguma merda dessa. Não que seja merda ter amizade colorida, eu falando merda porque eu fico meio puto. Mas autonomia de escolha, né? Vamos supor, ela é uma menina maior, o cara, mesmo que seja pastor, aí vai ser errado porque provavelmente ele é casado, mas tirando todas essas particularidades, vamos supor, são duas pessoas solteiras, maiores de idade, e elas têm um tipo de relação que podem brincar entre si, porém as duas são maiores. A partir do momento que um dos dois envolvidos é uma pessoa menor de idade, ele já é menor, já tá errado aí. Aí você escuta os discursos, mas fulano é safado e gosta. Não tem essa. Fora você é adolescente, tem coisas que você faz, porém, a outra pessoa é responsável sim. Parem de culpar a vítima. Exato. Negócio chato. Nem todo mundo. O mundo não é o que você vê. O mundo é o que o mundo é. Tipo, às vezes a gente não tem educação sexual pra nada. Tem gente que. Eu sempre. Sempre bate esse assunto, mas o exemplo que eu dou. Saiu no jornal, eu não lembro que emissora que foi, que uma mulher colocava anticoncepcional no filtro de água.
Eu vi essa merda. Porra, aí tem uma menina que tá em desenvolvimento, tem um moleque que tá em desenvolvimento, os dois adolescentes, o pai e a mãe, todo mundo tomando anticoncepcional. Tacando hormônio nas crianças, né? É Aí o foda. menino começa a ter as mamas, tipo, o peitoral dele começa a crescer. Sei lá, isso eu acho que isso é o mínimo que pode acontecer. Pode zoar alguma coisa no desenvolvimento dele, ou da própria menina, ou do marido. Aí começa a acontecer alguma coisa e ninguém sabe o rolê que deu, porque a doida colocou anticoncepcional no vidro de água. E fora que são anos, né? Porque provavelmente num litro de água demora. Aí você tá velho, tem um problema, e ninguém sabe dizer por quê que você teve o raio desse problema. Por quê? Porque não sabe que a bosta do anticoncepcional, quem tem que tomar é a pessoa que não quer engravidar. Isso que você falou, toda essa tour que você está trazendo, é super louco pensar que a gente vive num país que a vítima, ela se torna culpada. A gente vê vários casos de quando a gente observa violência contra a mulher, algum caso de assédio. A gente teve o emblemático caso da Mariana Ferrer, onde ela foi tratada com total... A lista de direitos humanos que foi violada naquela sessão não está escrita. E sempre ela é questionada, e a gente vai perceber que isso atende a um objetivo, né? O machismo, como o próprio conceito diz, ele é estrutural. A gente cresceu numa sociedade em que o poder ele sempre foi centralizado por e para homens. E os homens sempre foram incentivados a viver a sua liberdade sexual sem limites. E tanto que a gente cresceu ouvindo aquelas frases típicas, né? Ah, segura suas cabras que meu bote tá solto. Como se o homem fosse legitimado o fato de que ele pode sair fazendo o que ele quiser sexualmente porque ele tem um pênis. E aí a gente esbarra no outro conceito que é o falocentrismo, né? Que o poder do homem vem através do pênis, a sociedade inteira gira em torno disso, e a gente vai perdendo os limites, né? E aí sempre se inverte, o homem vai sendo colocado nesse lugar de que ele nunca sabe o que ele está fazendo. Tem um livro que eu acho super interessante também, que é o que eu citei lá no começo, que é a dominação masculina, quando ele vai falar sobre habilidades emocionais, porque é interessante que a gente, como homem, a gente sempre vai sendo colocado nesse lugar de que a gente nunca sabe o que a gente está fazendo. Ele não tem, e aí a gente vai ver naquelas... Onde eu quero chegar, né? Tô dando essa volta, mas eu vou chegar. Tem aquela típica cena de novela, que a gente cresceu vendo aquela cena. Sei lá, tem uma cena e o cara ele descobre que a mulher tá grávida. Ele pega um álcool. Ou ele sai pra ir num bar e ele vai conversar com o amigo dele. Nossa, minha mulher tá grávida, me dá um álcool. Sempre existe uma muleta emocional, como se esse homem fosse incapaz de lidar com as suas próprias emoções. E aí a gente vai... Isso beira a questão da responsabilidade pelos nossos atos, né? Nós homens, a gente não pode ser colocado nessa caixinha de que a gente nunca sabe o que tá fazendo. Mas não sabia. E aí acho que isso dialoga super com essa questão de habilidades emocionais que não são uma questão de gênero, né? Não dá pra gente dizer, mulheres lidam melhores com emoções, homens não. Na verdade, nós somos adestrados desde criança. Mulheres são ensinadas desde cedo a serem fofas, dóceis, sentimentais. A gente tem que engolir o choro, ser forte, e ser fraco é a nossa maior vergonha, né? E a gente vai sofrendo os efeitos colaterais. Tem um sistema que diz sim para uma sociedade que não enxerga a vítima como vítima e diz sim para o agressor, diz muito sobre como os papéis estão sendo construídos, né? Exatamente. Tem um amigo meu, e inclusive eu sou padrinho da filha dele, né? Quando a mulher dele ficou grávida, né? Ele falava, aqui vai ter um menino aí e tal. O sonho dele era ter um filho, né? Só que ele teve 2 filhas, né? Aí ele falava, ele era típico, assim, falava lá, né? Meu filho vai sair pegando todo mundo, e não sei o quê. Aí quando nasceu a primeira filha dele, né? Eu falei, e aí, cara, como é que você se sente agora na responsabilidade? Você vai deixar de ser consumidor para ser fornecedor, né? Eu ficava zoando aí. Ele sempre me xingava, mas essas coisas aí tá bem enraizado na cultura muito ocidental no geral, eu acho, né? Sei lá. E a fonte que bebe é nesse machismo, né? Porque as crianças são hipersexualizadas desde cedo. Aquela coisinha, quando você fala, o menino tem 5 anos, e aí tem pais que ficam incentivando o menino dar selinho na menina. E as namoradinhas na escola, né? Não sei o quê. Exato, enquanto isso é problemático, você fala, gente, você tá ensinando pra esse cara que ele... eu vi uma entrevista da Thaís Araújo, muito interessante no Roda Viva, que ela foi questionada sobre como ela criava
a filha dela, porque ela tem um menino e uma menina, né? E aí, quando a Thaís foi responder, ela falou uma coisa que foi certeira. Ela falou, não, eu ensino meu filho a respeitar mulheres na sociedade. Então, é sobre essa educação que a gente precisa ter, né? Ao invés de dizer para as mães de meninas, vocês ensinem suas filhas a se proteger porque os meus filhos vão fazer o que eu quiser. Não, não é sobre isso. A gente precisa entender que homens são responsáveis pelos seus atos e precisam aprender a entender que tem limites e que a gente precisa de um formato de sociedade diferente, né? Então essas brincadeirinhas desde cedo, ele vai pegar todas. Eu lembro que eu ouvia isso. E eu era uma criança, eu tinha os meus 6, 7 anos, sabe? Esse vai dar trabalho, hein? E você fala, gente, a criança não tem nem chegou no processo de descoberta de sexualidade e é naturalizada essas falas, né? Acho que esse é o problema. A gente se acostuma. Acho que isso é o mais bizarro, né? A gente se acostuma com essas pequenas falas que juntas vão dando suporte para essa estrutura se manter onde ela tá, né? É aquele velho ditado, né? Uma mentira dita mais de 200 vezes acaba se tornando verdade, né? Exato. Exatamente sobre isso. Vai virando um padrão de reprodução, né? E quando a gente vai falar de binarismo de gênero, né? A gente tá falando sobre tudo, infância, masculinidade, tudo junto misturado, faz todo sentido, porque, né, o binarismo de gênero, esses papéis, eles são até a Butler, né? A pensadora traz esse conceito de que o gênero, ele é o quê? O comportamento esperado. Então é exatamente esses comportamentos esperados que a sociedade quer que a gente tenha que vão incentivando essas crianças a agirem dessa forma, né? Sim, com certeza. E se, um exemplo, né? Igual foi citado, né? Que criança, ela não tem malícia de nada, né? Até uma certa idade. Mas se um menino cresce vendo o pai dele bater a mãe dele, ele vai achar ele vai pensar que aquilo é normal, ele vai passar pra frente aquilo, né, por exemplo, porque querendo ou não, ele vai estar aprendendo uma coisa ruim. Então, se você ensinar coisa boa, o seu filho vai ser uma pessoa boa. E não basta você ensinar coisa boa pra ele, mas na realidade ele vê o pai fazendo uma coisa errada, ele tende mais a aprender com a ação do que com palavras também, né? Porque Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os impactos que situações como essas têm sobre a saúde mental de uma criança, porque não tem nem como a gente mensurar, né? Como que vai ser a cabeça dessa criança quando ela crescer? Como você falou o exemplo, né? Vendo a mãe sofrendo violência doméstica, como que vai ser a cabeça dessa criança? Ela vai entender que afeto é isso, que amor é isso? Ou como ela vai lidar nos seus próprios afetos? Será que ela vai ter traumas? Então, são tantas camadas, né, para pensar como isso é complexo para essa criança. Tô falando de comportamento. Eu tava conversando com 2 amigos meus sobre o reflexo do relacionamento dos pais com os filhos. E, mano, eu tenho 3 irmãos, né? E o relacionamento dos meus pais era algo, tipo, super, super tóxico, no nível, tipo... o modelo padrão, sabe? O cara trabalha, aí chega, tem que... a comida tem que estar pronta, a gente tinha que dar toalha pro meu pai, secar o banheiro pra ele, porque ele não podia secar o banheiro, não sei que raio que acontecia. Ia cair Levar a o mão dele. chinelo, as nossas relações, tipo, elas são meio abusivas. Já volto. De todas as pessoas, meu irmão namorou com uma menina que ele dava tudo por ela e, tipo, era super abusiva. A minha relação meio que tem esse norte, mas conforme vai mudando como fala? Vão dando os anos, vão mudando, a outra pessoa muda porque ela quer. Então, por isso que eu ainda estou no meu relacionamento atual. Mas aí tem a minha irmã com o marido dela, a minha outra irmã com o marido não, namorado dela, que a vida era ele, era tudo pra ele, do mesmo jeito que a minha mãe fazia, na mesma métrica assim. Até, tipo, aí conforme o que a gente muda, acaba mudando. A gente tem uma coisa que é muito ruim e é muito boa ao mesmo tempo. Internet. Eu aprendi muita coisa e a gente tá fazendo isso pela internet. Pela internet. Eu assisto uma porrada de coisa. Coisa que, tipo, não tem nada a ver comigo, por curiosidade. E acabo aprendendo muita coisa. E já tive muita reclamação, tipo, no meu relacionamento em si e vários outros, tipo, por contestar situações que são tóxicas. Também dela. Quando eu comecei a morar junto, ele chegou em casa e falou: você não sabe passar roupa. Um dia eu vou comprar uma tábua de passar e você vai aprender a passar roupa. Aí eu falei: não,
Eu não vou passar roupa de ninguém. Se você quiser, você aprenda e você passe. E por que eu tô falando tudo isso? Aham. A relação das pessoas, dos seus pais, tipo, até pais, tios, quando você é criança, tudo isso influencia. É por isso que a gente acaba sabotando em relacionamento, achando que você acaba sendo tóxico também, porque é o modelo que você tem. Você acha que a pessoa não pode sair para os lugares, não pode ter liberdade, você é obrigado a sair com ela para os lugares, coisa que a minha relação não tem, graças a Deus. Que tem lugar que eu não quero ir, eu não vou. E é o mesmo esquema ao contrário, agora não. Tem que ir com a esposa e o marido em tal lugar. Não, você não tem que ir. Você não gosta do lugar, você não vai. E tem essa regrinha. Meu pai e minha mãe eram assim. E hoje é uma coisa, a relação dos dois. Minha mãe é casada com outro cara. Hoje. E é muito diferente do que era. Tipo, a relação deles. Você vê como tudo influencia uma criança. Eu sou doido pra ser pai, mas eu acho. Nossa, vai ser um negócio tão chato pra mim na hora. Porque eu vou ficar toda hora ponderando. E agora? Que eu falo isso ou não falo isso? Eu faço isso ou não faço isso? Porque tudo ela vai pegar e vai reproduzir. Uma criança é tipo um. Eu vou citar um exemplo de herói, mas vocês vão entender. Vai. Tem Liga da Justiça, o Lex Luthor criou tipo um androide humanoide. O androide é um humanoide, imbecil. O androide que ele aquele lá que... ele vai aprendendo com as pessoas, aprendendo habilidade, comportamento, que ele vai até embora pra aprender com os Esse deuses. episódio é muito foda. Então, é a mesma coisa. Uma criança é um ser novo que ela já vai herdar. Geralmente ela vai herdar as piores coisas dos pais. Tudo que você odeia, e você fala no filho do outro. Tudo que você odeia em você, a criança vai pegar. Que são as características mais fortes. Então, já tem um esquema de escolha. Ela não vai ser igual a você, porque ela é um indivíduo com suas particularidades. Se você quer ser pai ou mãe com expectativa, a gente vai ter expectativas. O hype tá aí. Mas cria o mínimo possível. Porque ele já não vai atender. Não vai ser nada. E provavelmente vai ter todas as coisas que você não gosta em você. Eu odeio minha teimosia. Ele vai ser 10 vezes mais teimoso que você. Eu não gosto de falar muito. Você fala demais. Ele vai ser igualzinho. Não tem pra onde correr. Eu dei uma volta do caramba e eu até esqueci o que eu tava falando. Não, mas eu adorei o que você falou, porque a gente vai falar que essa criança vai ter autonomia pra escolher quem ela quer, né? Não vai ser aquela síndrome de Gabriela, né? Que nasce assim, morre assim. Mas o que você falou dos comportamentos aprendidos faz todo sentido, porque a gente cresce numa sociedade que a gente aprendeu do amor romântico, a gente cresceu vendo filmes da Disney. É que ainda bem que a dona Disney começou a repensar os formatos de filme, mas a gente achava que a Branca de Neve era legal, ela tá dormindo, o cara vai lá e beija ela, e a gente não sabia que aquilo era assédio, porque você beijar uma pessoa dormindo é assédio. A Bela e a Fera, o Síndrome de Estocolmo. Exatamente, e a gente e a gente aprendeu que amor é difícil. Né? Não, mas relacionamento é difícil. Você tem que engolir o sinal. Porque senão não dá certo. Não tem essa questão dessa romantização do sofrimento. A gente precisa. É o que você trouxe. A gente tá falando de relações saudáveis. Hoje a gente tem a questão da importância do diálogo. Então a gente não tá mais naquela questão de. E muito também é sobre tudo aquilo que a gente tava falando. É como a sociedade, né? Porque antes da geração dos nossos pais tinha aquela questão, mas como que vai se separar? O que a sociedade vai pensar se a mulher for desquitada, né? Porque era o lugar social que ela ia ser colocada. Então tinha muito essa questão também dessa vigilância moral, e aí a gente cai para questionar até, inclusive, modelos de relação, né? Quem diz que só a monogamia resolve? Tem pessoas que dizem, não. O homem, nesse sentido, foda-se, né? Mano? Ninguém ligava, mas se a mulher fosse desquitada, já era. Exatamente, a liberdade sexual sempre estava ali, né? Tanto que quando a gente vai olhar a história do casamento, que surge lá no século X, século XI, o casamento ele surge com a ideia de que a mulher era o problema, né? Havia ali na Europa a questão dos vikings, os vikings viviam relações poligâmicas e estava tudo bem, e aí o que a igreja falou? Não pode, então, mulher é o pecado, já lembremos de Eva. Então a gente vai criar o casamento. A gente vai criar o casamento pra ela, porque a gente precisa proteger a família. E olha como a gente vai vendo o machismo sendo introjetado aí. Não tô dizendo que, gente, quem quiser casar, tá tudo bem. Tô querendo que todo casamento. Mas a gente tem que lembrar que nós somos produtos históricos e que a história do casamento é essa. Exatamente. Tem gente que fala que se liberar o casamento homossexual, a família vai acabar, porque
Já podemos Meio. casar, inclusive. Exatamente. Tem Só que aí 6 tem anos. gente que fala. Tem gente que fala, ó, Deus criou o homem e a mulher e tal pra ter reprocriação. Se o homem casar com homem e mulher casar com mulher, vocês vão parar de nascer. Mas não é todo mundo que vai virar homossexual, né? No caso. Vai continuar. Vai continuar tendo casais héteros, só que vai estar liberando para as pessoas que são gays um mínimo de dignidade, que é poder casar no religioso, na igreja, no cartório. Hoje em dia já pode, né? Mas há, tipo, 10 anos atrás não podia, cara. Isso E a era gente bem vai. difícil. Sim, a gente vai ampliar as possibilidades também, porque a gente ainda pensa de forma muito binária. Mas, por exemplo, se for um casal de 2 homens gays e um deles for um homem trans, a gente tem que lembrar que existem homens de útero. Então, nesse Exatamente. formato de relação, ele pode casar. E ainda que sejam 2 mulheres lésbicas, a gente tem a questão de inseminação artificial, então tem N possibilidades. Assim Exato. como também se for um homem trans e uma mulher trans, a gente pode pensar que pode haver gestação. Então, a gente é tão condicionado a pensar, né, que olha, esse é o formato que existe não, existem N formatos de família, né? E até o ter um formato eleito como a norma, a gente está falando de poder, de privilégio, né? Porque a partir do momento que eu coloco alguém como a norma, como o correto, eu estou jogando outros tipos de família como sendo subalternos e estou privando eles de direitos, né? É o esquema do. Acho que o Estatuto da Família, que foi votado alguns anos atrás. Sim. Que nem tirando a parte da condição sexual, tipo, não compete a quase, acho que a maioria da população, porque tem uma porrada de gente com pai ausente, tem uma porrada de gente que é criado pelo tio, tem gente que é criado pelos avós, ou é só a avó na esmagar. Hoje Já tem. tá difícil. Já tem uma geração agora que. Tem uma geração agora que já tá sendo criada pelos irmãos, né? Que nem pai, nem família, mas não quer. Vai Aí fala assim, não, vamos proteger a família. Que família? Para de desculpa. Você faz filho com todo mundo, vai embora comprar cigarro. Ou leite. Ou mete louco. Não vou assumir, foda-se. Porque é lindo, ninguém tá nem aí. A gente tem 5 milhões de crianças sem nome do pai no Brasil. Exatamente. E é essa galera aí que não paga pensão, que some, é o que é a favor da família tradicional brasileira, né? Gente, é bizarro, né? E o povo ainda acha que paternidade presente é pagar pensão. A gente, uma criança, um sujeito não constrói os seus valores com pensão, né? Porque ele precisa de uma paternidade afetiva, ele precisa de afeto, ele precisa de troca, de diálogo, né? Ele precisa de muito mais coisas. Onde o mínimo do português nem aí mais, porque presente é você estar lá. Dar dinheiro não é ser presente. Exato, não dá pra comprar afeto, né? Não, se desse o tanto de gente que. Olha, meu Deus do céu. A gente vive no capitalismo, mas ainda bem que a gente tem limites do que aquilo que é comprado e vendido, né? Até porque a afetividade, eu não vou. Eu conheço. Eu não vou citar nomes pra não expor a pessoa, porque eu não tenho intimidade com ela. Mas eu tenho uma amiga que não é irmã nem nada, porque realmente não posso. Vai parecer muito Laura Miller, mas eu tenho uma amiga que tem uma amiga. Realmente, essa história a pessoa que vai ouvir vai saber quem é. Que ela saía, no caso, com vários caras, por dinheiro mesmo, questão de dinheiro, não sei o quê. E ela gostava. Era um bagulho tipo Rubi, sabe? Que é uma menina muito bonita, que saía com caras por interesse financeiro, porém ela gostava de um cara perrapado. E não é à toa que ela casou com esse cara. Então você vê, até aí, você pode ser terceira como for. É tipo a música da Luísa. Como que é? Puta vagabunda interesseira. Você pode ser, mas não adianta, afeto não se compra. Ela foi atrás do velho da lancha várias vezes e casou com um cara que não tinha dinheiro. Não adianta, tem coisa. Afeto não se compra, o amor não se compra. Tipo, você compra paixão, a pessoa pode te amar, mas no primeiro defeito, acabou o dinheiro, já era. Seu tesão pelo cifrão vai embora. É aí verdade. Se você ficar, aí você ama. Aí tem o esquema do casamento, vai. Na alegria, na saúde, na riqueza e na pobreza. Aí sim é amor. Agora, perdi emprego agora, a partir de hoje a gente vai comer carne uma vez por semana quando der, tá? E quando o carro do ovo passar, a gente come ovo. Não dá, nossa relação tá muito ruim. Vamos terminar por aqui. Afeto não se compra, não se compra.
Mas pra não ficar muito político, eu pensei num negócio agora que eu acho que eu. Não sei se o Renato sabe desse mal. Tem nada a ver com o assunto. Não tá. Vamos supor, tu inventou. Eu vou falar inventou, mas de uma forma generalizada, vai, de ser blogueira. Que é o que eu falo. Zoando, que eu sou blogueira 24 horas por dia porque eu não tenho mais meu emprego CLT. Tu se sente culpado quando do nada veio o sotaque do sul aqui? Quando você não responde alguma coisa de alguma pessoa no Instagram? Eu me sinto culpado de não responder alguém. Vamos supor, você acaba pegando dependendo de quem você conversa, você acaba pegando um tipo de amizade, afetividade, alguma coisa assim. E na hora você tá sem saco mesmo. Tipo, você olhou por olhar, porque você tava no banheiro. Aí tu acaba passando. Você se sente culpado ou é uma neura minha? Depende. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que a gente criou um rolê com essa questão das redes sociais, né? Porque ainda mais que o negócio fica azul, porque você viu e não me respondeu. Aí a gente já criou uma série de 300 mil possibilidades. Neura, né? A gente já começa a sofrer, já tá achando a pessoa de filha da puta, porque não me responde. A falta de responder. E a gente nem sabe o que tá acontecendo do outro lado. Claro, eu acho que são casos e casos. Já me senti mal, sim, de não responder, mas porque no momento não deu e depois eu volto e explico, olha. Eu acho que também tem muito disso, né? O rolê da responsabilidade. Acho que é uma linha tênue entre você fazer o ghosting e você ter a responsabilidade afetiva. Porque uma coisa é você olhar e sumir do planeta. Fazer o ghosting, sumiu. Outra coisa é você olhar, naquele momento não poder responder e depois responder. Eu acho que a gente também precisa respeitar os nossos momentos e os nossos limites. E principalmente que a gente está no meio de uma pandemia ainda, acho que esse rolê das cobranças, a gente precisa muito mais ter empatia e tentar humanizar uma coisa que é digital. Mas eu super entendi esse rolê, já me senti mal de não ter respondido, me cobrei, já fui a pessoa também, porque a gente, né, falando da síndrome do alecrim dourado, já fui a pessoa que também cogitou 300 mil coisas e falei, gente, a pessoa tá fazendo outra coisa, visualizou e não me responde, tá falando com outro sim, porque a gente também surta, né? Mas eu acho que a gente tá nesse movimento de fazer outros exercícios, né? De pensar, não, de humanizar o rolê, pode ser que a pessoa não esteja bem, não tá a fim de responder. Acho que respeitar os momentos também, né? Porque eu meio que, infelizmente, a gente tenta viver. Tem um ano já, o podcast fez um ano e pouquinho. E além de podcast, eu faço live jogando, essas coisas. E você acaba adquirindo algumas amizades de internet, assim, depois dessa vida de blogueira. O Leandro mesmo, bem antes de inventar a internet, a gente é amigo, tipo, vai fazer 8 anos agora. É isso que eu ia falar, teve uma vez que eu visualizei, esqueci de responder, tu me marcou no Insta ainda, eu falei, tu é emocionado? Eu falei, não, cara, só esqueci, calma. Eu postei um story, eu aproveitei pra postar um story, você é emocionado ou você é esquecido? Porque eu tenho um texto de algum humorista, não sei se é menino ou menina, que fala que às vezes você pensa, eu faço muito isso. Eu acho que eu respondi e na minha cabeça eu respondi. Só que eu não respondi. Aí a pessoa fala assim, então, e aí? Vai ser o quê? Acontece comigo também. Acontece, gente. Imagina, ainda mais se eu estiver muito ocupado na hora, aí chega a notificação no celular, o automático é de você olhar na hora, né? Mas só que tu falar, aí tu pensa na resposta e fala, não, daqui a pouco eu respondo. E acabou. Gente, você pensa que responder, não responde, já é. Acho que signo explica muita coisa, né? É que o meu não dá pra pôr a culpa no signo, porque eu sou de Libra. Libra não tem isso. É isso que me fode. Eu tenho que colocar a culpa em outra coisa. Não, mas Libra é indeciso. Você pode dizer que você tá indeciso. Não sei se responde, se não responde, aí no fim não responde. Tem que ver o ascendente. Às vezes você é mais o ascendente do que o signo. Não, pior que não tem pisciano. É Libra. Pra pôr culpa assim, é Libra, Capricórnio e Áries, eu acho. Que é uma coisa muito boa, assim. Mas eu só uso pra pôr a culpa, geralmente. Vamos acreditar. Que tem um esquema, vamos supor, quando eu vou convidar alguém pro papo, né? Principalmente, geralmente é pelo Instagram. Aí fala assim, me manda uma foto. Antigamente pegava a foto, mas não sabia se a pessoa ia gostar. Aí agora que a gente tá com 74 episódios, né? Depois do 40, 30 e pouco, eu comecei a ter a decência de falar pra pessoa mandar a foto. Porque às vezes ela não gosta da foto e tem gente que não fala.
A gente tem um costume cultural de não falar a verdade, vamos supor. Ah, você achou isso ruim? A pessoa fala, não. E na mente dela fala, Ótimo. não, você foi um filho da puta, você pegou essa foto aqui minha, que tá aparecendo, sei lá, às vezes é uma neura da pessoa. Tá aparecendo, a minha orelha, é a orelha da pessoa. Ela não aceita, é um problema dela. Mas até aí eu falo, me manda uma foto pra fazer a divulgação de arte da agenda. A pessoa me manda 6 fotos. Aí eu já mando, aí você me fudeu, né? Aí a pessoa manda por quê? Mas, porra, eu sou indeciso. Agora eu não sei o que eu Eu sei que coloco. não, gente. Eu não sei mais. Vou fazer 2, 3. Aí o esquema. Aí a pessoa fala assim: mas você quer uma foto mais assim ou uma foto desse jeito? Eu quero uma foto só. Escolhe uma Fala, e me manda. é melhor você falar, ó, me manda a foto que você acha melhor sua pra eu colocar aqui. Pronto. Então, eu falo isso, mas não A sua melhor adianta. foto. Me manda a sua melhor foto. É um negócio que eu fico puto hoje. Eu parei de encarnar com português, mas mesmo assim tem algumas coisas que eu era meio Pasquale alguns anos atrás. E eu tô quebrando isso. Quando eu vejo alguma postagem de algum grupo, de alguma página, alguma coisa que eu sigo, eu falo assim, fale, sei lá, seu autor favorito. É seu autor favorito. No singular. Aí a pessoa escreve Stephen King. Eu esqueci o nome do. O cara de Nárnia. Tolkien. Ou Cara outra demais. pessoa. Cara, é no singular. É seu autor favorito, desgraça. Isso ainda me irrita até hoje. É bem idiota, porque foda-se que a pessoa escreveu. Não, mas a gente tá no Brasil, nada será julgado. Fica tranquilo, porque aqui a gente. Olha, gente, Brasil. Brasil, Brasil. É foda isso. Aí É, acabou me pegando Brasil, a gente. Antigamente tinha muito. Logo no início do YouTube, na hora que veio aquele boom de vídeos engraçados e coisas absurdas, né? Você tinha muito filme da Rússia, né? Dos russos fazendo umas atrocidades que Aham. a gente falava, cara, esses caras é maluco. Hoje em dia inverteu, os brasileiros. O Brasil é a nova Rússia agora, cara. Já era, acabou. Tá nesse Olha, nível. gente, eu não sei nem se a gente já não chegou em outros patamares, porque, olha, o Brasil se supera a cada dia, gente. Falei, É, Brasil, o tweet mais pertinente nesse. O Brasil não é para amadores, gente. Esse é o tweet que faz isso é sentido. verdade. Cada dia. Eu falei, gente, não é. Claro que a gente acha que chegou no. A gente tá aqui, ó. Porque antes eu já até brincava com amigos, né? A gente descobriu que a gente tá no fundo do poço no Brasil e tem um porão. Imagina, a gente descobriu que do porão a gente tem um condomínio inteiro. E a gente vai continuando a descer sem limites. Imagina. Exatamente. Tem um pré-sal lá embaixo ainda. E depois a gente vai descobrir outra coisa. Eu acho então, É. esse negócio preferido, tem uma ideia, eu parei de ter praticamente pra tudo. Porque não tem como. Algum perfil que eu sigo tava falando sobre filmes. Qual é o seu filme preferido? Eu não consigo escolher nem por gênero mais. Cara, eu tenho um filme que eu consigo como favorito. É o melhor de todos os filmes, né? É foda. É Interestelar. Se alguém falar que um filme é melhor que esse, a gente briga, porque o filme é muito foda. Ah, maravilhoso. De filme eu consigo, mas a música, essas coisas eu realmente não consigo. mais Ó, difícil. eu acho que eu só tenho uma trilogia. É a única coisa assim que eu tenho preferido. De resto, eu tenho várias coisas. Senhor dos Anéis é a minha vida. Só. Ai, gente, é maravilhoso. Ai, obrigado. Maravilhoso. Não, Senhor Sou dos Anéis sim, mas só julgado. que, cara, mano, Interestelar tá em outro patamar, velho. Aquele filme é foda. Não, esse filme é muito bom. Não, mas gente, Senhor dos Anéis não. Senhor dos Anéis é temporal, tem uma coisa. Exatamente, mas só que, cara, o Interestelar é o melhor filme da década de 2010. Eu pô, acho, né? eu acho que o demais. Interestelar é foda porque ele ensina física. É legal porque literalmente tudo tem física. Exatamente. E o filme é foda por quê? Porque ele explica Ele, a filma, física. ele ensina de uma forma muito simples que todo mundo entende, pô. É tipo quando o professor ensina um negócio muito chato e aquilo fica na sua cabeça porque o professor é legal. Tipo, a pessoa que ensina é legal. Nossa, pronto. Nosso último episódio, eu acho. Foi o último? Que foi com o Vitor? Foi com geografia. Meu professor da faculdade. Me deu aula na faculdade. Eu sabia que o papo ia ser foda. Porque ele me fez tomar gosto também. Ele ensinava a teoria da educação pra mim, que é baseado num livro de física. Física não, caralho. Filosofia. É com F, eu Filosofia, confundi.
Eu amo Eu fiquei filosofia. tentando fazer a Eu conexão, não amo sei o quê. Na Teoria verdade, da educação na eu física. sempre amei Foi isso que eu espero. brisar, mas eu descobri isso depois de adulto. E detalhe, brisar sem entorpecente, sem nada. Tipo, eu briso muito. Eu vejo um negócio e fico olhando, ai, legal. É Essa hobby. música aqui. É um tesão que eu tenho na vida. Então, uma ideia, eu briso tanto, mas tanto, com tanta força, sem uso de entorpecentes. A primeira vez que eu fui no planetário, depois que eu saí do planetário, parecia que eu tinha batido um coquetel de coisas ilícitas e tomado. Porque eu tava brisando tanto. Eu olhava pro céu assim, ficava brisando. Aí minha amiga falou, Amanda, que é outra pessoa que eu falo bastante também. Nossa, mas você tá bem? Foi muito surreal pra mim, tipo, ver. É lógico que é simulado, mas é o céu, sim, a poluição. E eu brisei tanto naquilo, tipo, é um negócio que eu não esqueço. E quando abrir eu vou de novo, porque sempre que tem oportunidade. É um negócio tão simples, tão bobo, que a gente não vê, porque mora em cidade grande. E, nossa, foi muito surreal. Então, uma ideia, na hora que ele mostra o céu limpo, eu comecei a chorar. Tipo, é um negócio muito bonito. Sim. Não dá, é só vendo. E a gente não tem essa oportunidade, né? Tipo, você não mora num lugar afastado. Imagina. E, nossa, eu briso nessas coisas. Eu briso com comida, eu briso com filme, eu briso com música, eu briso com sexo. Então, é um negócio transcendental, também ideia. Às vezes, dependendo do que eu assisto, me impacta de uma forma tão grande que eu tenho sonhos muito malucos. E depois eu fico pensando, o que é essa bosta desse sonho tem a ver? Essa madrugada eu sonhei com um negócio, uns rituais macabros, assim. Eu assisti alguma coisa, não lembro o que. E com toque de tambor. Eu sou muito fã de tambor, tem uma ideia de percussão, essas coisas. E era muito macabro. Olha que mente doente. Conforme o som do tambor, tipo, tinha algumas mutilações. Eu acordei com muito medo. Mas o sonho daria um filme muito bom de terror psicológico. Que por acaso é um bagulho que eu amo, terror psicológico. Eu fico meio doido depois, mas eu gosto de assistir esses filmes. Desalinha tudo, mas depois volta ao centro. Inclusive Né? eu tô olhando 3 máscaras ali, sabe, ali atrás, que são de terror. Mas. Até aí normal. Mas eu briso muito nessas coisas. Do que a gente tava falando antes de falar disso? Eu já até me perdi. Do Interestelar e de filme. Foi. Ah, tá. Então, É sobre isso. e eu sou muito intenso. E detalhe, não é uma coisa de Libra, supostamente é uma coisa de Escorpião. A intensidade. Meu amigo Kelvin é de Escorpião. Era pra ser meu inferno astral. E é meu melhor amigo. Olha que coisa estranha. Tá vendo só? Rompendo paradigma, gente. É isso. Como diz Twitter, é sobre isso. E tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. É o lema de 2021. E é foda. É verdade, faz um tempo que eu não faço essas perguntas clichês. Desde que você começou no perfil, quem você conheceu assim que você não dava um real e quem você queria conhecer que você já conheceu? Olha, foi muito engraçado, porque foi encontros muito loucos. Quem eu não dava um real e quem eu queria conhecer. Aham. Ai, gente, nossa, não dá pra gente acabar com as pessoas assim que não davam um real, gente, tadinho. Ia falar do Ti, imagina, gente, do Thiago Dorme Sem Tabu, não dava um real, dava mais, gente, imagina. Mas foi um encontro super legal, assim, a gente se encontrou nesse momento de pandemia, os 2 projetos, a gente virou amigo, e a gente também nunca tinha se visto, mas a gente conseguiu se ver esse ano pela primeira vez, pessoalmente, a gente realmente existe. E uma pessoa que eu não conhecia ainda, mas eu tive a honra de participar de uma mesa, que pra mim foi uma honra, assim, que eu não tinha nem roupa. Foi que eu participei de uma mesa nesse mês, junto com a Erika Hilton, que é a vereadora aqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu E também. arrasou. E ela é maravilhosa, assim. Foi a mulher mais bem votada nas eleições do ano passado, uma mulher trans, preta. E foi uma pessoa assim que eu sempre não conhecia ainda, né? A gente só tá jogando pro universo que é pra conhecer pessoalmente. Foi digital, porque era uma roda de conversa, mas é uma dessas pessoas. São esses 2, olha. Mas eu nem acho zoado esse negócio, porque o meu. Bom, tirando o Leandro, que eu conheci por causa de um grupo sobrenatural, meu marido, eu não gostava dele quando eu conheci.
Minha amiga, que eu Seriedade. falo dela, é sério, eu não gostava Ah, dele. então tu não gostava de mim também, né? Não, Quando na você me verdade contou. não. Eu vou falar dos Tô três pilares zoando. que eu falo muito. É, meu marido Marcos, a Amanda, que é minha amiga, e outra pessoa. Ah, pronto. O Lucas, que é uma amizade que eu adquiri por causa dela, ele não gostava de mim. A Amanda não Aham. gostava de mim e eu não gostava do meu marido. Então, são três pessoas que eu vejo muito, tenho muito contato. A gente tem um grupo, só os quatro. A gente se fala muito, Reciprocidade. viaja muito e, tipo, a gente se ama muito. E não se gostava. Então, é por isso que eu falo não dá um real. Tem. Ó, pronto, tem papos mesmo. Justo. Alguns eu sabia que seriam bons, porque eu já tinha um convívio com a pessoa, que foi o caso do Vitor, meu professor. Que foi o caso de várias outras pessoas que eu já acompanhava. Então era outro rolê. Agora tinha gente que não dava um real. O próprio. Puta, eu não falei. Mano. Eu esqueci de falar da Shopping Info. Gente, é parceria da Shopping Info. Pronto, o estagiário do Shopping Info, pô. Ricardo. Eu achei que ia ser um bagulho de marca, palestrinha. E o cara é muito legal. Tipo, foi Legal. muito legal. E a gente é afiliado deles. Inclusive, a gente compra no Shopping Info. Esqueci do Merchan. PCs montadinho chega na sua casa. Nosso código Papo Incerto tem desconto de R$129 nas compras acima de R$1.300. Eu esqueci de falar isso. Ainda bem que eu lembrei de falar do. E eu achei que ia ser palestrinha. O Thiago mesmo da marca Siam, que eu já citei de hoje. Eu achei que ia ser palestrinha, porque a gente tem uns preconceitos, infelizmente. Porque é uma coisa evolutiva. O cérebro faz. Vou dar uma. Não, sou formado em marketing. Não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas foda-se. Já comecei, vou continuar falando. Conforme a evolução, a gente vai criando associações baseadas em preconceitos e estereótipos para quê? Para que a gente não queime todos os neurônios. O cérebro faz isso. E a gente acaba, tipo, a gente vive em sociedade e você é moldado, infelizmente, ou felizmente, dependendo da bolha que você vive, para ter alguns preconceitos e reproduzir algumas coisas. Isso é natural. O ser humano é um bicho sociável, então é normal. E foi outra pessoa, foi uma puta de uma terapia, que foi a marca Siame no Instagram. Ele vende produtos LGBTs, camiseta, pochete, pulseira, é muito foda. Inclusive, quem tá ouvindo ou assistindo, vai lá comprar os negócios e fala que veio por aqui. E foi um papo muito foda, foi extremamente terapêutico. Isso que a gente faz já é muito terapêutico, eu já descobri muitas coisas. E já fiquei muito tenso em episódios, falar, não, pelo amor de Deus, sabe quando você marca e vai olhando os negócios e meio que se arrepende, e depois do papo da pessoa você tem outra visão? Não sei se já aconteceu isso com você. É igual eu vi um tweet essa semana que falei, gente, isso a gente leva pra vida. O difícil da gente marcar é que o dia chega. Então tem dias que a gente tá meio o tweet é muito verdadeiro. Tem dias que é assim, mas a gente se surpreende, tá vendo? Nada como a gente se permitir. Legal, você tem. Por isso que é legal. Que nem eu tô no grupo, tem o LGBT Podcast, que é uma iniciativa lá que eu falei. E tem um grupo, e a gente tava falando sobre ver visões diferentes. Que você acaba perdendo tempo vendo visões de pessoas, principalmente pessoas preconceituosas. Só que eu falo que não é perder tempo, porque eu gosto de ver todos os lados. Porque por mais que a democracia seja um mito, eu não tô falando do Bolsonaro. Que não é democrático. Uhum. Todas as pessoas, infelizmente, têm que ter voz pra se saber quem é o filho da puta que tá falando merda. Eu acabo ouvindo entrevistas muito malucas, tipo, eu já assisti o Flow do Eduardo Bolsonaro. Assisti. Gabriel Monteiro, pessoas, vamos supor, pessoas que no cunho, pela forma que eu me apresento e o que eu falo, na realidade eu não queria gostar. Não que eu goste do Eduardo Bolsonaro, eu não gosto dele. Mas Gabriel Monteiro eu até gosto, eu gosto do Felipe Neto. Então um não tem nada a ver com o outro. Esses dias eu quase apanhei no grupo, acho que o Leandro viu. Mas como é que você gosta de um do... Eu não gosto de 100%, eu não conheço os dois pessoalmente. Algumas falas dos dois... são mínimos, sabe? São falas de qualquer pessoa. Algum momento aquela pessoa foi sensata e falou algo que deveria qualquer idiota falar. É isso. Vamos soltar o Twitter de novo. É sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem. Não adianta, tipo, eu vou escutar pessoas malucas, às vezes só pra fortalecer meu argumento de que ela é maluca. Só que aí eu vou entender. Pode falar.
Não, dá repertório, você consegue entender como a pessoa pensa pra gente conseguir se convencer, é isso mesmo. Mano, eu escutei Inteligência Limitada do Marco Feliciano. Eu nunca gostei desse cara, nem quando eu era da igreja. Mano, quando eu era da igreja eu não gostava dele. Você entendeu o nível? E eu assisti, é uma história de vida sofrida. Eu entendo, tipo, explica as razões dele, mas não justifica as coisas que ele faz. Explica. Tem uma vida sofrida, ele tem uma realidade diferente, ele tem um contexto diferente. Aquilo foi martelado na cabeça, como foi martelado nas nossas cabeças. Porém, tem o esquema da culpa e responsabilidade. Você, infelizmente, acaba escolhendo as coisas que você acredita. Você escolhe. Tipo, é que nem quando você fala. É o esquema do. Muita gente fala isso. De jogar xadrez com um pombo. Tem as regras, você vai ganhar. Mas ele vai cagar no tabuleiro e vai jogar as pedras em você. As pedras não, as peças, não é dama. Não adianta, se a pessoa não quer enxergar, aí é um problema dela. Mas você consegue entender o porquê. E é pra isso que eu faço. Às vezes até muda. Por isso que eu não gosto do cancelamento. Porque às vezes tem um rolê de. A pessoa fez uma coisa. Ela fez isso. A internet transformou no. Vamos supor, ela fez a Lua. E a internet transformou na Terra. Exato. Ou ela fez a Terra e transformou em Júpiter. Que é o maior planeta do sistema solar, vai. Aí, porra, não sei o que, mas se você não der a oportunidade da pessoa crescer, porque eu já fui muito homofóbico, e querendo ou não, todas as pessoas são. Só muda eu falo que a gente é babaca, só muda o nível, filha da puta. Toda pessoa é homofóbica, é racista, machista, é xenófoba, é todas essas nomenclaturas do famoso Sim. mimimi. A gente é tudo isso, infelizmente. Porque a gente é humano. Não tem pra onde correr. O que a gente tem que fazer? Tentar não reproduzir e quando fazer, pedir desculpa. Tipo, eu convivo muito com pessoas pretas. Vamos supor, meu marido é preto, minha amiga é preta. E às vezes eles fazem piadas racistas entre eles. E eles riem. Só que é eles entre eles. Da mesma forma que uma pessoa. Eu vou falar viado, porque é meu lugar de fala. Que um viado faz uma piada com outro viado. Que eu faço com os meus amigos que são desse meio. E a gente entre a gente. Porém, é eu com ele comigo. Não é eu com. Vamos supor. Eu tô conhecendo você hoje. Eu não vou fazer uma piada assim com você. Eu tô te conhecendo agora. Você, mas você é uma viadão, não sei o quê. Não. Eu não tenho essa liberdade. Aí, e quando eles fazem piadas assim, entre eles sobre ser preto, alguma coisa assim, eu não dou risada. Falando, eu não vou rir, esse lugar não é meu. Vamos supor, tem youtubers que eu assisto, ele faz uma piada, sei lá, no humor sobre gay. Essa gay não sei o quê. A gente ri, porque é uma coisa que a gente se identifica, e é uma zoeira. Não é, fulano fez uma piada racista, eu não vou rir. Eu sou branco, caralho. Já é errado porque é uma piada racista. Mas se são duas pessoas que não veem problema nisso, é um problema delas. Eu acho que foi o Thiago Ventura que no início da carreira dele se queimou por causa que ele foi zoar um negro fazendo tatuagem, você lembra? Foi bem no começo da carreira dele que ele falou que um negro fazendo tatuagem era a mesma coisa que um avatar se rabiscar de caneta Bic azul. Aí deu uma repercussão meio errada pra ele na época. É porque foi bem errado. Foi bem errado, realmente. Aí, tanto que eu pensei, esse cara é novo, ele queimou a carreira dele, né? Mas só que não foi bem assim. Ele se retratou depois, pediu desculpa e tal. Olha o preconceito, ele foi bem CCE, né? Pois é. Começou comprando errado. Eu acho que é isso que vocês estão trazendo. Assim, eu costumo dizer que a cultura do cancelamento ela não é pedagógica, porque a gente cancela produtos e serviços, a gente não cancela pessoas. Porque pessoas têm histórias, vivências, né? E o que eu acho que a cultura do cancelamento ela é interessante no sentido de que a gente tem vivido momentos em que a gente está questionando e apontando comportamentos, mas o cancelamento se mescla com vários outros preconceitos. Eu acho um exemplo grande é a Carol Conká. Carol Conká sofreu um linchamento sem limites. Eu não aguentava mais ver Carol Conká pedir desculpa, pedir perdão, se retratar. E a gente sabe que essa tour do cancelamento ela surfou em cima do racismo estrutural, porque a gente está falando de uma mulher preta, e como a gente lembra de Angela Davis, é a base da sociedade. Então acho que essa questão da tour do cancelamento, ela surfa em algum, dependendo de qual corpo que é cancelado,
Porque a gente viu, por exemplo, o caso do DJ Ives, que cometeu violência contra a mulher, tava no vídeo, o cara quase bate 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, quer dizer, quando é um homem branco na roda, o comportamento social é um. Mas se é uma mulher preta, a gente começa o linchamento sem limites. E eu acho que também é essa linha tênue entre aquilo que é uma piada e aquilo que é uma forma violenta. Porque às vezes a gente... E opinião, né? Porque às vezes a gente vive numa sociedade que a opinião ela vem com uma roupagem que o preconceito e a violência vem com uma roupa de opinião. Gente, opinião é gostar de chocolate ou de morango, né? A partir do momento que você tá violentando uma existência, isso é uma forma de violência, né? Um preconceito. Legal, até que rimou. É verdade. Vai ter que... Foi muito sem querer. Ai, meu Deus. Já dá pra fazer uma letra de rap aí. Olha, gente, já. Se arrisca na música, quem sabe? Já pensou? Quem tu almeja assim conhecer ainda que você não chegou lá? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que a gente falou dela no começo, que é a Rita Von Hunt, assim. Um pouco antes do Papo de Machona acontecer, eu vi um vídeo dela que chamava Delivery de Conhecimento. E ela estava falando exatamente sobre essa necessidade da gente se instrumentalizar para trazer conhecimento, para que a gente fizesse isso. E ela, né, a Rita, ele, o Guilherme Desmontado, eu acho ela incrível, assim, incrível na forma como ela constrói, como ela vê o mundo, como ela questiona. É genial, assim, enquanto professora, o fato de ser uma professora drag, assim, rompe com tantos paradigmas e questões ela desarranja, eu falo, não é uma pessoa, é uma entidade, né? É uma pessoa que eu sonho muito, assim, eu admiro demais o trabalho, é sensacional. O que eu acho mais foda é assim, as pessoas falam que, principalmente militância, a parte LGBT, que a gente faz as coisas para as pessoas nos engolirem. E o mais foda do caso dela é que, assim, ela é uma professora que traz dados históricos, tipo, dado em cima, é o esquema do Flow, sabe? Você tem dados, sim, ela tem dados. Você não concorda com tal coisa, não, mas tem esse dado aqui. Tem dado, exato. E tipo, você vai ter que engolir, caralho. Ela tem o dado e acabou. Aposto. Porque você não vai, mas isso é diferente. Não, mas se você está citando dados, estou citando dados, qual é o seu argumento? Não tem. Nossa, eu acho muito foda quando, tipo, você desbanca preconceito com algo que a pessoa seguia, sabe? Fulano de tal falou isso, mas ele não tem dados. Eu tenho esse dado aqui, ó. Tá aí. E agora? Yes. Leite com isso. Se embasar, exatamente, gente. Não dá pra falar. Você tirou os dados da onde? Tirei da fonte. Qual é a fonte? Do meu cu. Não dá, né? A gente precisa de dados. Não precisou. Exatamente, de dados estatísticos, a gente precisa embasar em pensadores que existiram antes de nós, né? Isso dela é sensacional. Ela fala lá, fonte, aí lá, Arial 12. Exatamente. Pra não ficar um negócio muito papo cabeça, já que o nome é papo incerto, já ficou com seguidor? Nossa, gente, assim... Rapaz, se ele for comprometido, pode arruinar relacionamento. Não, se for no passado... Não, vou responder. Peraí, deixa eu ver a água. Engole seco aí a gente, pergunta. Já aconteceu, tá tudo bem, já aconteceu, gente. Ai, gente. Aconteceu tudo certo. Meu Deus. Cite os nomes, eu quero os nomes da minha mesa, brincadeira. Gente, olha, está na Constituição que a gente não pode produzir provas contra nós mesmos. Então, gente, não podemos dar, não. É zoeira. Vocês tinham comentado que eu tinha que indicar uma pessoa, né? Uma não, você pode indicar várias. Você pode digitar ouvindo também, que tá assistindo também, pode digitar. Não precisa ser necessariamente relacionado com os temas que a gente discutiu, né? Na verdade, não precisa ser relacionado a nada. Só se você achar interessante... Pode ser qualquer pessoa, de qualquer âmbito, qualquer tema, qualquer coisa. Sim, eu pensei em 2 perfis, a gente tá terminando o mês de agosto, né? O mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica e eu pensei em 3 amigas, né? 2 delas
são um casal, que é a Izzy e a Brenda, elas encabeçam a Harmonia Jurídica, que é um projeto voltado para a promoção e defesa de direitos LGBTs, elas são advogadas. E a outra é a Tipicamente, da Jumaia, que é uma menina lésbica e autista, então ela produz conteúdo voltado exatamente para isso, dessa vivência dela do que é ser uma mulher autista. E são 2 perfis sensacionais, acho que para coroar esse mês de agosto, que teve tudo a ver. Depois eu posso até passar o @ para vocês. Fala com elas também, tipo, pra dar uma... Fazer a ponte aí. Isso. Sim, pode deixar. Eu esqueci o que eu ia falar. De novo. Eu realmente esqueci. Peraí, a gente tava falando... Eu constrangi o Renato, desculpa. Exatamente. Não, imagina, gente. Não, sem constrangimento. Tudo bem. Eu acho que a gente agora... Eu não sei se eu vou constranger vocês, mas eu só tá acabando o tempo, eu ia perguntar isso, gente. Não, se quiser pode acabar, não tem problema. Geralmente, é que meio que você encaminhou pro fim, porque geralmente as indicações são dadas no final. Olha, gente, olha, tá vendo? A pessoa já puxou a indicação. Ele tava com medo de soltar algum nome. Aí... Vamos às indicações. Você vê, gente? Foi pedagógico. Mas então... Ai, esqueci. Ai, inferno. Não sei. Por mim, tudo bem. Tem quase 2 horas de papo. A gente descobriu aqui, depois de conversar com a Lívia... Sobre as letrinhas. Do lado punk, a gente fez, acho, 3 horas e 20. E pro áudio, infelizmente, ficaram 3 horas... 3 horas não, ficaram 2 horas e pouco. Porque a limitação de áudio são 3 horas. Estamos dentro do tempo. Mas o esquema é esse, tipo, o Renato já indicou, mas se você estiver ouvindo nos agregadores que o Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, essas loucuras tudo, Cashwood, Google Podcast, essas loucuras. Inclusive, a Apple mandou um e-mail, acho que foi ontem, foi sexta, não lembro, eu tô perdido. Desde que a pandemia começou, eu sei que dia que é, porque eu olho o celular. Eu sei que hoje é segunda, porque tem papo. A gente tá na posição, não sei mais numeral ordinal, sabia, não sei mais, eu acho que meu neurônio queimou nessa parte, na posição 250 no Apple Podcast. É bem baixo, mas pelo menos a gente tá no ranking. Desacreditável. Pelo menos tá no ranking. Já aconteceu uns podcasts grandes que eu escuto e tá no 10º, e do nada mudar pro 200. A gente já começou no 250. Já tá bem melhor. Já projetando a mudança. Mas voltando à indicação que eu tô enrolando demais. Se você estiver ouvindo, depois indicar pelos comentários, na Cashwood que dá pra comentar, igual eu falei, ou no Instagram, que é @papoincerto, vai lá e indica alguém pra participar, ou no nosso canal do Discord, tem gente que indica por lá. Amanhã o papo vai estar lá no YouTube, que é o canal Papo Incerto no YouTube, então se inscrevam lá, ajudem a gente a monetizar isso aqui, porque Leandro é frila, mas o Leandro é burguês safado, e mentira, só faz uma vez. Não, na verdade ele tem um emprego diferente do meu, mas atualmente meu emprego é só ser blogueira mesmo. Então, inclusive daqui 2 dias vou receber meu seguro-desemprego. Vai tá rica. Tem um mês que... Não, mas aí... Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o papo tá no final. Mas é isso, amanhã às 6 horas o papo vai estar lá, episódio 74. Assistam, comentem, deem like, se inscrevam. 96% de vocês, principalmente o canal de cortes da gente, vocês assistem, tem vídeo da gente, tem quase 10 mil visualizações. E a gente tem 270 inscritos. Essa régua não bate. Tem que chegar a 1000 pelo menos, né? 4.000 horas de reprodução. Tipo, todo dia tem tem 6 cortes ou 7 que assistem todos os dias. São os que mais repercutem. Todo santo dia tem comentário, todo dia tem inscrição. Mas você que assiste o Cortes Papo Incerto, não sei se isso vai sair no corte, mas você que assiste o Cortes Papo Incerto, que é outro canal do YouTube da gente de cortes, eu vou colocar lá. Eu vou fazer um corte desse corte. Se inscreva no canal, porque a gente precisa. Tipo, a gente já tem envios pra monetizar. Só falta inscritos.
Falta pouquinho. Na verdade, pouquinho não, falta 750. Mas Mas se a gente tem um vídeo que hoje, cedo, faltavam 200 visualizações para 10 mil, se pelo menos 10% desse povo se inscrever, já monetiza. Isso é, dependendo do cunho do assunto, né? Dependendo da thumb lá que tiver escrito, você já toma um vermelhinho. Mas isso é outra história. Mas é isso, amanhã. E 6 horas no YouTube e 4 horas no áudio. Tipo, Deezer, Amazon, iTunes, Catwood. Vai estar lá, episódio 74. Escutem, que lá monetiza também, mas lá é diferente. A gente tá batendo, eu acho, quase 2.000 reproduções já. Inclusive, Apple é o segundo lugar que mais escuta a gente. Oi. Isso, é isso que eu falo. A gente ficou no top 200, né, do Apple Podcast. E falta isso. Mas é isso, gente. Amanhã tem papo com a... Esqueci o nome dela, eu sempre esqueço o nome das pessoas. Amanhã É Gabriela. É a Gabriela Brown. Gabriela Brown. Não é Brown do LOL, tá? É só o sobrenome dela. Não confunda. Ela é escritora. Acho que vai ser outro papo foda. Mas é isso. Obrigado, gente, que acompanha até aqui. Obrigado, Renato, pelo papo e aceitado o convite. Obrigado a vocês, imagina. Obrigado, Thiago, por ter indicado também. Que eu conheci o Thiago por causa do Manual do Moderno, que é um canal que eu acompanho há muitos anos já. Legal. É muito foda. Inclusive, Ed, queremos você aqui. Eu chamo de Ed porque ele se chama de Ed no vídeo. Eu não tenho essa intimidade, mas eu tomei ela pra mim. E é isso. Obrigadão, gente. Até amanhã, 4 horas de novo. Que a gente vai conversar com a Gabriela. E é isso. Obrigado, amanhã. Gente. Até a próxima. Vai dar tchau, não? Falou, pessoal. Tô no modo automático já, valeu. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.